aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio, Luciano, do Analytics Talks. Eu não faço ideia qual é o número, porque a gente grava uma porrada, depois o nego solta, eu não posso nunca falar qual o número desse episódio. Exatamente. Mas eu posso falar o tema, que é o marketing no piloto automático, como diria Roberto Avalone, exclamação. O que a IA está realmente mudando nas automações no dia a dia do marketing? Acho que você tem um pouco pra falar sobre isso. Eu não tenho nada. Sábio guru. Especialista aí pra poder falar. Vai meter essa. Expectativa lá embaixo. Deixa eu falar pra galera, ele tá metendo essa, porque, porra, ele tá... Pô, vai se fuder. Antes do bagulho aqui, tava cheio de MCP aqui, codando. MCP! Você já ouviu a palavra do MCP hoje? Porra, escreveu no Tô livro, igual fala de testemunho de MCP. Jeová, tá ligado? Porra. Vamos falar aqui pra começar. Eu vou pedir pra Alexandre Del Nego se apresentar, falar quem tu é pra nossa audiência. Depois a gente apresenta o outro rapaz. Que a gente tem. Essa é uma parada legal pra você aprender, tá, Xandinho? É que aqui a gente sempre tenta trazer dois. Só que pô, tem gente que vem mais. Pô, e tem sempre dois motivos. Além da gente gostar dessa galera, tá? Dessa galera vir mais vezes. É que mora perto e tem tempo. Aí a gente chama, tá ligado? Mora perto não é comigo, né? É, no teu caso. E não. tempo também tá difícil. Mas tá bom. Pô, bom, galera, eu sou o Alexandre Del Negro. Eu trabalho como diretor de produto na eBook. E tenho ajudado e tenho estudado bastante sobre essa parte de IA e automações para ajudar as empresas aí a ganharem produtividade e fazerem mais com a IA, né? Ficarem mais na trend. Porra, seja bem-vindo. E agora o homem aqui, ó, que mora perto, Boa. tem tempo. E também gosta de IA. Seja bem-vindo, Ricardo Marcelo. Se apresenta pra galera aí. Muito obrigado. Eu sou o Ricardo, entrei na cota aqui do podcast, né? De morar perto e ter algum tempo. Mentira, tempo muito. Eu sou fundador da M2BR Academy, é uma das maiores escolas de marketing digital e agora de inteligência artificial aqui do Rio de Janeiro. E a ideia é vir hoje aqui falar um pouquinho mais sobre como que a inteligência artificial está mudando o dia a dia da vida do profissional de marketing, não só de marketing, né, Gustavo? Como de praticamente todas as profissões. Geral, aqui, né? Então, levar a palavra da IA. Aí. Porra. Obrigado por estarem conosco aqui. Vamos começar. Eu queria jogar essa aqui pra você começar aí, Ricardo e Alexandre, vai complementando, Luciano também, que hoje tu tá, além de ser co-host, tá no papel de especialista também, tá? Tá bom. Tá bom. Tá animado, Luciano. Terceiro podcast do dia. Pô, tá fácil. Vocês ainda estão dando sorte, porque teve uma vez que foi o terceiro podcast do dia, ele tava assim, ó. Ele assim, pô, essa parada aí de visualização de dados. Parecia, tá ligado? Tropa de Elite 2? Pô, qual é? Isso aqui é só arrego do Gato Net, por morador assistir um bagulho de respeito. Tá aliviada aí, era o Luciano podcast. Para! Como diria João Kleber, analítico de plantão, a gente deu uma pausa rapidinha nesse episódio para te falar da OnRap. Todos os clientes OnFly agora têm acesso também ao OnRap, um benefício corporativo de viagens a lazer. Por meio da OnRap, os colaboradores das empresas, igual a MB aqui, têm acesso ao site, que podem acessar descontos em passagens aéreas, hospedagens e outros serviços. É isso mesmo que você ouviu. O OnRap ajuda a democratizar o acesso às viagens de lazer. E com ele, você ainda consegue ajudar a reduzir o estresse, melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e aumentar a satisfação dos seus colaboradores, além de ser uma potente ferramenta de employer branding para as empresas, gerando valor na retenção de talentos e diferencial de mercado. Já corre no teu RH e pede ali, eu quero OnFly OnRap na minha empresa. Se você quiser otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Então agora, bora voltar para o nosso episódio. Cara, a gente ouve muito que a IA vai revolucionar o marketing, mas não só o marketing, muita coisa. Só que o que já é prático hoje e o que ainda é promessa de keynote speaker de evento? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vejo muita gente falar que vai revolucionar, mas assim, os grandes especialistas de IA que estão produzindo conteúdo por aí só falam sobre prompt que tu joga no chat GPT, sacou? Ponto. Mas o que de fato já existe hoje prático que de fato mudou como a gente atua no marketing, como a gente usa as coisas no marketing, e o que é promessa de keynote speaker, né? Que o cara sobe lá e fala, vai fazer isso, aquilo, outro, mas eu mesmo nem pago o GPT. Eu falo isso tudo, mas eu não tenho nem o GPT Plus. Pois é. Então, eu acho que a expectativa ainda está um pouquinho desalinhada com a realidade. Pelo menos para a massa, assim, para 90%, 95% das pessoas e das empresas, né? Talvez, se você tiver
aí no top tier de empresas e tiver uma grande verba, super especialistas, você já esteja conseguindo implementar algumas dessas coisas que são faladas nos eventos. Mas assim, pro afegão médio aí, né, para quem realmente está usando aí no dia a dia e que não paga uma ferramenta milionária, o que de fato está acontecendo? Cara, a IA hoje, ela consegue transformar algumas tarefas que são hiper repetitivas em automáticas. Esse é o primeiro ponto. Te ajuda a fazer tarefas mais rapidamente. Esse é o segundo ponto. E, principalmente, você consegue economizar horas do seu dia com produtividade. E eu não diria que é de uma vez só, né, de uma tacada. Mas você economiza 10 minutos aqui, 15 minutos ali, mais 10 minutos ali. Chega no final do dia, você está mais bem disposto, conseguiu ter uma atuação mais estratégica e pegando esses micro momentos que você teve de aumento de produtividade, você ganha 1, 2, 3 horas no seu dia. Pô, mas isso não é tanto, né? Pô, 2 horas no dia. Caralho, tá maluco. Por 5 dias na semana já são 10 horas. Se você bota isso no mês, você já economizou, né? Basicamente aí uma semana, um pouquinho menos no mês. Você multiplica isso para uma equipe de 40 pessoas. Então é isso, né? Aqueles 20% que você tem de economia numa tarefa que deixa de ser repetitiva, que é feita pela IA, isso daí tem um potencial enorme e é o que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. A gente tá nesse nível aí por enquanto. Sim. Cara, a promessa de Keynote que eu acho assim, a gente tem, como sempre, os influenciadores, eles estão vendendo o sonho, né, cara? Estão vendendo o mundo. Então eu que sou um cara que tô sempre estudando sobre IA, o que mais aparece pra mim é influencer com a mágica do end-to-end, do fluxo. Aperta o botão e o seu marketing está completo, está feito. Você não precisa mais de uma equipe, você não precisa mais de nada. E aí, cara, qualquer um que é sempre o que já end-to-end, né? cara, todo dia, você aperta e eu conecto e faço o post. E falo, meu irmão, vai ver se esse cara, vai ver os posts desse cara. Esse maluco tem 3 curtidas, né? Exatamente. Ele mesmo é o contrassenso do que ele fala que vai fazer. Exatamente. Então, assim, e com essa parada de imagem agora também, que, porra, tá evoluindo rápido, mas, cara, qualquer um que já tentou criar uma imagem, fazer alguma coisa que no prompt, lá no vídeo, o cara apertou 2 botões e funcionou. É igual a apresentação mesmo do Keynote desses lançamentos. Cara, na prática é bem mais difícil você tirar valor daquilo. Então acho que isso ainda tá no Keynote, mas tá evoluindo rápido, assim. A IA como complemento, né? Como você no processo, incluir a IA no processo te deixa muito mais produtivo. Perfeito. Mas... Aqui na MB, cara, desculpa levantar a bola pro Luciano cortar aí. Porque aqui na MB teve uma época quando a gente começou a ver a IA podendo de fato ajudar um pouco mais, muito menos do que aquele vou abrir um GPT e pedir essa informação. Quando a gente começou a ver, eu falei, pô, o grande especialista que a gente tem de IA aqui dentro é o Luciano. Qualquer coisa que envolva IA, passa por ele e foda-se. E aí, inicialmente, para poder fazer ele endossar mais sobre isso e o time dele de tecnologia ganhar, a gente inventou lá o Kill the Trap, que acho que vale o Luciano falar sobre o que foi essa iniciativa que a gente criou aqui dentro, que era o Kill the Trap, que é um pouco sobre isso de tarefas repetitivas e tal. E onde o Kill the Trap chegou no sentido da Trust Data. Sim, sim. Que eu acho que isso foi do caralho. Sim. Sobre como a gente começou a provocar o uso de IA para as nossas paradas, que se tornou um produto. Sim. E aí é aquele lance, né? O Kill the Trap surge de uma necessidade que a gente tinha de, engajar mais um time de tecnologia. Vocês sabem que a galera... a gente, no nosso caso, graças a Deus, não tem um turnover muito grande e tal, mas a gente tem que lidar com isso para poder manter o time de tecnologia engajado. Principalmente porque a gente trabalha com o nosso core business sendo uma camada da tecnologia que ela não é tão avançada assim. Então a gente tem a necessidade de manter essas pessoas ativas e se sentindo desafiadas a cada mês, cada dia, que seja. E aí, o que a gente criou foi, assim... muito do meu contexto pessoal, né? Eu gosto muito de hackathons e tal. O Coutinho também, o salve para ele, gosta também bastante. E aí, qual é a ideia? É que a gente criou um projeto... o Kill the Trap é um acrônimo recursivo, né? Tarefas repetitivas que atrapalham a produtividade. E aí, a ideia era a gente fazer um dia onde a gente ia trazer todos os líderes dos times para poder fazer o dia do choro. Eu não consigo dar nome bonito para as coisas. É o dia do choro mesmo, onde eles trazem todos esses pontos onde, cara... aonde está a principal fricção do teu trampo, assim. A gente começou inicialmente dentro do nosso próprio time de tecnologia e isso já fez a gente conseguir construir, por exemplo, extensão do Chrome, que hoje em dia... Pô... a gente tem 3, né? Uma que é o Get Google Tag Manager Size, que tem 10 mil usuários usando,
Que é para você Caramba, ver o porra, tamanho, maneiro, cara. você ver o tamanho do seu container do GTM ali, o que está implementado. Isso ajudava o time na automação Sim. e na tomada de decisão. A gente criou outro, que é o GA4 Internal Traffic Filter, que é como é que você usa o teu site e mexe no teu site sem gerar evento para dentro do GA. Só você ativar essa extensão. E a terceira foi o GTM Source. Essa GTM Source está com 2.000 usuários agora, se Tá não me com engano. 2.000 e pouquinho. 2.000 usuários agora, tudo gratuito. Essa aqui, 2.000 usuários, que é, cara, uma extensão de GTM Source que você cria o teu padrão, manda todo mundo da empresa implementar, essa galera sobe na extensão padrão, pronto, vou criar um source do Ricardo Stories. Só selecionar Ricardo Stories, bota o link, pronto, tá tudo tagueado. Boa. E aí Ele já você pega o evita link esse automático problema. da página e Então, toda vez que olha só, você vai copiar um link de só- qualquer página, ele adiciona naquele menu de contexto, tem aquele salvar como, É, a gente isso. criou o copiar link como, e aí ele já salva aquele link com Então, o pattern Só daquele o modelo. Kill the Trap já Muito ajudou a gerar 3 extensões do Chrome que auxiliavam o time ali e, Aham. cara, bota essa porra de graça pra todo mundo usar do Sim. mercado. E aí, Mas depois gera do processo lead, desse tá. lance de a gente fazer e receber o choro da galera, a gente Uhum. passa por um processo de, cara, de priorização mesmo. Porque Uhum. a gente não vai dedicar um sprint inteiro para poder fazer isso. A gente tem Uhum. cliente para atender. Então o que a gente faz? Sim. Recorta um período do mês, vamos fazer um micro hackathon, um hackathon diferente, né? Porque você não vai fazer uma maratona, né? Não vou botar todo mundo para ficar, né? Senão o Ministério do Trabalho, né? Vai me fuder, né? Mas a gente consegue fazer meio que uns 2, 3 diazinhos, de 8, né? 3 diazinhos, a gente consegue fazer dentro das 8 horas de trabalho um hackathon onde está todo mundo colaborando em cima do que a gente pegou com o principal potencial de solucionar o problema para mais gente dentro da empresa, dentro do time, que seja, no mercado, e o que, consequentemente, eu olhando ali, o que mais tem potencial para virar produto ali, sacou? Então, assim, pô, as extensões foi um pouco disso. Tipo, a demanda da extensão, ela nem foi diretamente do time de tecnologia. A Marina tinha uma necessidade comercial de, pô, eu nunca sei quanto a gente tem de problema num container do Google Tag Pra Manager. poder precificar um A gente, serviço. pô, Uhum. cara, se a gente fizer uma engenharia reversa aqui no Google Tag Manager, porra, dá pra fazer isso em 3 dias, 8 horas, em 3 dias, 8 horas cada dia? Cara, dá, então vamos construir. E Aí a gente vai Marina, lá e só pra constrói. contextualizar, o que ela tinha que fazer? Um processo fudido. Pô, você me dá acesso ao teu GTM, modo Uhum. leitura, e deixa eu ver quem tem. Às vezes, pra mandar uma proposta, demorava 12 dias. Isso. Caramba. Porque, pô, como é que você vai ter acesso? Não, a pessoa que falou contigo não é a pessoa que tem condição de liberar acesso, não sei o quê. Sim. A Marina agora fala, qual o site? Abre o Get Google Tag Manager Size, consegue ver tudo, e só por aquilo ali, ela já sabe, e a gente criou, lógico, uma nomenclatura, é uma forma dela fazer um deparo, por aquilo ali ela já consegue saber qual o nível de fudido Uhum. aquele GTM Sim. está, que é o Vai serviço que a gente vai Tamanho da ter. encrenca, né? Sacou? Além dele Bom. trazer uma visão do tamanho do container, que é muito importante para o usuário final, para ele poder, pô, os times de, Fazer um de deparo marketing ali, no né? geral e de mídia sempre estão brigando com os times de tecnologia, porque os times de tecnologia querem brecar de alguma forma a instalação do container do Google Tag Manager com a premissa correta até de que, Uhum. cara, o Google Tag Manager vai deixar o site lento. Então a gente juntou esse balaio, né, que a gente ia atender tanto o time comercial quanto o time de tecnologia nosso, que fica brigando com os outros times de tecnologia dos clientes para poder resolver o problema. E aí a gente continua fazendo esse processo de 1 em 1, 2 em 2. A gente hoje em dia tá um pouco mais... Isso dali saiu a Trust Data. exatamente, porque aí é onde é que eu ia chegar. Então, além disso, a gente olha os problemas de produtividade mesmo. Então, pô, analisando a nossa jornada de auditoria, a gente divide ela em fases, né? Então, eu tenho cada semana uma entrega direta para o cliente. Então, no início, e a gente tinha muita necessidade de conseguir diminuir, reduzir esse tempo de implementação mesmo. E aí, uma das maneiras que a gente identificou foi, cara, e se a gente... E aí, trazendo rapidamente, a gente tem um kickoff básico, e aí a segunda reunião é uma reunião de diagnóstico. Terceira, a gente entrega a implementação. Quarta, homologação, tchau e benção para o cliente. Como que a gente consegue reduzir ou potencialmente reduzir isso? A gente percebeu que entre o kickoff e o diagnóstico, a gente gastava muito tempo executando esse diagnóstico, porque esse diagnóstico em si é trabalhoso. Tipo, a gente gastava ali de 20 a 28 horas, dependendo do analista, para ele poder conseguir executar isso. Dentro de uma semana, é um limitante ali, bem grande ali para uma semana de trabalho. E aí, até de conseguir manter a consistência também era difícil, né? Porque como são pessoas diferentes com contextos diferentes, a gente acabava tendo que fazer uma camada de revisão muito grande para poder garantir que aquele diagnóstico de auditoria é o padrão dentro dos nossos diagnósticos. Aí, pô, trouxemos isso dentro de um Kill the Trap. Cara, isso aqui tá consumindo muito tempo, tem o potencial de resolver, é um projeto um pouco mais longo, mas vamos fazer? E aí a gente desenvolveu um MVP, que a gente rodou durante 6 meses de nossos clientes, e ele faz exatamente isso.
automatiza o processo de qualidade de dados para os clientes que utilizam o Google Analytics. Então, ao invés da gente ter que montar esse relatório na mão, com o analista analisando critério por critério, a gente passou a ir direto via API, consumir essas informações em cima dos critérios que está dentro do conhecimento do nosso time, como Métricas Boys. Então, a gente colabora muito com o time de insights, eles mesmos acabam, saiu uma atualização nova no GA4, para a gente poder conseguir construir esse produto, e aí o produto ficou 6 meses em alfa, só para os nossos clientes num determinado período, depois abriu alfa, beta, e agora o produto está em produção, fazendo exatamente isso. Cara, é um processo contínuo e automatizado de qualidade de dados para o Google Analytics. Então, se o time de marketing lá subiu uma campanha que não está parametrizada corretamente, ele não vai demorar mais 6 meses para poder conseguir encontrar o problema, porque a cada 7 dias ele recebe um novo relatório. Pronto. Além da gente... E aí eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque eu lembro de uma conversa que a gente teve, nem uma conversa, eu e o Gustavo, a gente tinha uma outra startup antes de montar a Métricas Boys. E assim, a porrada doeu tanto que eu lembro disso até hoje, e eu acho que é interessante trazer para a mesa, que eu lembro que a gente tinha uma startup chamada Go Trombone, que era meio que um Glassdoor, só que quando não existia Glassdoor. Beleza. Só que eu lembro do cara especificamente porque a gente, de fato, não tinha um modelo de negócio muito bem definido. E aí, na hora, o cara meio que pegou a gente de calça riada, a gente falou, a gente poderia dar uma consultoria para essa empresa para ajudar ela a melhorar os critérios de RH e tudo mais. Aí o cara falou, era a gente, né? Quem era a gente, com certeza. A gente tinha muito mais o software ali do que a solução, né? E aí o cara chegou e falou assim, mas consultoria não escala. E aí eu sempre martelei essa porra na minha cabeça. Eu nem lembro o nome do cara que falou isso, sacou? Mas... Eu não lembro dele não, mas eu sei que isso fez ele não dar R$1 milhão pra gente. Eu só lembro que ele tava de óculos, eu não lembro a cara dele. Só lembro que eu fiquei com a raiva dele muito grande. É que se a gente ganhasse, era um desafio startup do Aceleratec do governo federal. Se a gente ganhasse, a startup ganhava R$1 milhão, pô. Caramba. E aí... Porra, eu cancelava a startup e tava rico, pô. Fala isso. Poxa, Não, mas olha que coisa boa, cara. cara. Você negociou R$1 milhão, agora você tá ganhando aí. Agora eu tô ganhando tanto dinheiro que eu tenho até um sítio em Areal. E aí, qual é o lance? É que esse lance sobre a consultoria, no geral, escalar, a gente conseguiu inverter um pouco a ordem, né? Porque qual é a maneira melhor de você, primeiro, conseguir encontrar uma dor de mercado muito específica que você consegue solucionar com um produto? Tendo as dores na sua mão o tempo todo. Ou pior, né? Sendo o cara que resolve essas dores, né, ali no geral. E aí a gente consegue fazer isso e automaticamente plugar dentro de um cliente nosso de consultoria. Então a minha ferramenta nasce validada e tem um selo de autenticidade de todos os meus clientes de consultoria. Então, além de InPage, nasceu com a Redditor, com um monte de clientes trazendo autoridade para a utilização daquilo. E aí, beleza, testamos, aprendemos aqui com esse processo dos nossos clientes utilizando, agora vamos colocar uma ferramenta que está muito mais validada. Então, acho que tem vários pontos interessantes dentro do Kill the Trap, e um deles é a gente conseguir criar produtos específicos para dores de mercado que são muito latentes. E aí, para mim, é onde entra, de fato, tipo, você usar IA para revolucionar alguma coisa. Não simplesmente usar para consultar no GPT. Acho que essa é a parada no final. Desculpa, mas vocês criaram esse código usando IA? Foi um... Algumas partes, sim. Assim, a gente usa muito o que essa galera fala de vibe coding. Tipo, a gente tá, tipo, nessa daí já tem, tipo, um tempão. E muito porque a gente consegue, não só necessariamente para você poder criar o código, mas o plano que ele te dá é um plano inicial muito bem estruturado. Então por exemplo, quando a gente vai utilizar aqui, é muito difícil a gente começar com um prompt, porque as pessoas têm uma ideia muito de que esse prompt aqui, com essa estrutura, vai te dar a resolução de uma ponta só, é uma porrada só, com um prompt eu vou ter o resultado perfeito. E na minha opinião não é muito assim que funciona, né? É uma construção que você vai realizar. Então a gente sempre começa, inclusive com LLMs diferentes, essa daqui é muito melhor para, por exemplo, montar um planejamento. Então, dado esse modelo de negócio, dado essa estrutura, essas APIs que eu preciso conectar, tá aqui as documentações que eu preciso, vamos montar um plano para poder implementar essa ferramenta. Eu saio desse cenário muito mais com um roadmap de implementação, e aí, beleza, em determinadas funcionalidades, vamos automatizar aqui a parte com o Cloud Code da vida para ele poder se comunicar com a API do Google Analytics. Beleza, isso daí, com tanto de contexto que eu levei para ele consegue fazer. Então, tipo assim, das ferramentas que a gente utiliza, a gente tá numa proporção de 60-40, vai.
70-30, onde 30% a gente está utilizando IA para poder construir código. E aí- E aí é aquele lance, né? É como se você tivesse. Algumas pessoas falam isso, né? Que você tem um cara bêbado andando na rua e você tá tentando colocar ele meio que no caminho e andar numa linha reta. Uhum. E aí, ao longo do tempo, a gente tem visto que a gente tá precisando dar menos tapas nesse Uhum. bêbado, sacou? E aí você vai aumentando essa proporcionalidade E aí de utilização fica- da IA para construir código. Fica a dica de duas coisas para nossa audiência aqui, né? Número 1, tenha um sócio dev e mande ele aprender a escalar a vida dele com IA e não contrate devs. Que isso? A gente não contratou dev, pô. Não, a gente Eu não... tenho só você até você surtar. Polêmica, Eu botei polêmica. você até você surtar. Quando você fala, tô surtando, a gente fala, contrata dev. Não. É porque assim. Tô zoando. eu sei. Não contrate dev, Ufa, seja o dev. calma, vai fazer a isso. porra toda. Respira, É porque de respira. Tem um sócio que Respira vai que eu te tô fazer gastando, a cara. vida Tem um toda. sócio que Respira. contrate dev. Tá bom, Isso, vai, respira resolve. que eu tô gastando, cara. Calma. Ficou desesperado. Calma. E segunda, Trust Data tá aí pra quem quiser usar, Sim, cara, fazer sim, manutenção sim, do seu GA, entender qualidade. O link tá na descrição e com certeza no momento que a gente falou já ficou tudo aqui, ó. Com cara de Com a Trust skin Data. de Trust Data. Então, Exatamente. corre aqui na descrição e segue. E eu quero fazer uma outra provocação pra vocês sobre essa questão de automação de IA e tudo mais. Cara, recentemente tiveram algumas notícias de mercado e o mercado mais de mídia que trouxeram uns fenômenos meio que de FOMO pra muita gente e ao mesmo tempo de muita gente com o cu na mão. Sim. Que é, Meta falou que até 2026 mais de 60 bilhões de investimento em IA para deixar o software de anúncio escalável e fácil para qualquer um usar, mesmo que não seja gestor de mídia e de tráfego. Aí, ao mesmo tempo, você tem uma outra notícia que é o Google no Marketing Live falar, ó, agora a gente tem uma ferramenta de vídeo que você vai poder usar para fazer vídeo no Google Ads, quem sabe fazer criativos. E ó, o Google Ads agora também vai ter uma ferramenta de solução de IA para você ter criativos em escala. E não tá tão horrível, que a gente testou hoje. E ao não tá mesmo tão horrível. tempo, no Google Marketing Live, ele fala, olha, agora eu vou ter uma IA com análise preditiva dentro do GA, falando o que você tem que analisar que é interessante que aconteceu na sua semana, e quando você clicar, eu te levo direto no relatório. Ou te auxilio no passo a passo de construção do mesmo. Minha pergunta para vocês agora, diante desse contexto absurdo que eu dei na IA, É que há todo tempo a gente não tem trabalho. agora que eu fiz esse contexto na IA, minha pergunta para vocês é em dois níveis, começando pelo Xandinho aí. Nível número 1, vocês acreditam que o que vai começar a ser disruptivo, que foi a primeira pergunta que a gente fez de revolucionar o marketing, vai ser essas ferramentas que são muito fodas, muito utilizadas no dia a dia, aplicando IA e deixando o uso delas ainda mais absurdo? Esse é o ponto número 1 da pergunta aqui, ou seja, mais fácil e palatável. E 2, o quanto vocês acreditam que as coisas mais mundanas e operacionais, quando essas ferramentas escalarem cada vez mais IA, vão ficar mais plug and play e menos de maneira com menos ruptura de uso? Tá. Cara, então, eu acho que essas aí eu ainda vejo como uma promessa de Keynote. Acho que a Keynote, gente ainda né? tá um pouco longe de chegar nesse momento onde você vai plugar e tudo Uhum. vai magicamente se resolver. Mas isso traz um ponto que eu acho que hoje o analista, ele precisa ter uma visão mais estratégica, uma visão do todo. Então esse cara que sempre Só existiu aperta botão, né? esse profissional que aperta o botão ali, que gera um relatório, que faz... Cara, e esse vai ser o primeiro a rodar. Então, assim, o perfil do profissional acho que vai mudar. Então, assim, se você tem tanta ferramenta hoje, beleza, todo mundo tem essas ferramentas. O que você vai fazer com essa ferramenta? Onde que tu vai botar a tua criatividade para fazer o vídeo? Vai ser IA que vai dizer qual vídeo que você tem que fazer, com qual Até público. porque a IA por si só, ela não é autônoma. Ela pode ser a partir Uhum. de uma estrutura de tecnologia, mas no Já final viu o robô? tu precisa entrar com a porra do prompt para ela gerar a solução. Então, a gente tem ferramentas que dão esse potencial de De automação alguém fazer para IA, isso, mas entendi. num cenário geral, quem usa o ChatGPT precisa digitar alguma coisa pra Exatamente. usar aquela merda. E, sacou? tipo assim, quem melhor do que você para conhecer o contexto da tua empresa? Quem que você quer falar? Cara, acho que tá muito longe ainda da IA saber isso Fazer tudo isso automaticamente. Eu só tenho um ponto aí, porque eu recebi um teste do ChatGPT onde ele me perguntou o seguinte: quais mensagens eu poderia te mandar
sem você me inserir um prompt. Então acho que a gente Caralho. tá... Aí tu fala, não, Caralho. o GPT, você Já tem que tem. escrever alguma coisa. Ele tá te perguntando. Então, mas é exatamente esse o ponto. Eu acho que já tem um caminho desenhado Já que tá no sendo roadmap, testado né? hoje. Já tá Sacou? no roadmap, Onde, né? tipo, duas coisas, né? Primeiro que o teste AB de prompt, ele já, de output, né, principalmente, Uhum. eles já começaram a fazer. Então, vira e mexe, você vai ter lá respostas num teste AB. Uhum. E aí eu peguei mais um cenário, que é por personalidade da resposta. Então eu caí num teste eu uso bastante. Então, tipo assim, os caras deve ter alguma camada lá de teste lá, que aparece, tipo assim, você deseja escolher qual personalidade para poder ter as respostas. Quando você junta tudo isso, Uhum. vira uma loucura. Porque imagina quando você receber uma notificação ali, ó, dizendo, com o LLM te mandando uma mensagem, e aí, vamos trabalhar? Tá ligado? O LLM virou teu chefe. E aí? Vai ficar com essa vida E mole eu aí? acho que talvez isso seja um ponto de reflexão para Uhum. esse início do LLM ser um pouco mais autônomo Uhum. na estrutura de interface desse conversacional, sacou? Uhum. Porque no outro cenário, o N8N, inclusive, É. fez um grande serviço e um grande desserviço pra essa porra toda de automação. Aí. Mas eu acho que, cara, nessa questão da LLM como interface, você falou do conversacional, acho que a gente ainda vai mudar muito a interface da LLM. Eu outro dia tava usando aquela de voz, não sei se já experimentou conversar com o GPT. Cara, a parada é muito maneira, assim, eu usei ele pra trocar ideia, queria aprender um conceito novo, né, que eu tô estudando um pouquinho de infraestrutura. Aí eu falei, cara, eu não conheço muito disso, né, comecei a conversar, a trocar ideia como se ele fosse um especialista. E, cara, foi assim, achei muito produtivo, assim, Muito pra produtivo, pra o nível de aprender conversa como- ali, o ritmo da conversa é Porra. absurdo. Cara, é É muito absurdo. bom. Ele vai no teu ritmo, então você tira uma dúvida de algum jeito, ele te explica de outra forma. Sim. E, cara, você tem que ficar digitando. Que digitar, você ter essa resposta digitando já é do caralho. É Sim, muito é maneiro. do caralho. Mas Pô, com tu áudio, poder né? falar, cara. Sim. Porra. Sensacional. Já tem vários casos da galera criando agente de. Não agente, né? Mas chats específicos pro cara lidar como se aquilo fosse um psicólogo, né? É um Isso é perigo loucura. absurdo, pô. Isso é loucura. Aí já- Exatamente. Mas é muito A já galera maneiro. começa- está é. gostando pra cacete. Mas já é Exatamente. lógico, vai falar só o que a pessoa quer, porra. Pelo amor de Deus. Será, Não, cara? Eu não sei, eu tenho é. minhas dúvidas. Eu acho que funcionaria bem como Porra, psicólogo, mas já- assim, cara. Mas já tem startups que tem esse modelo de negócio. Uhum. E aí, eticamente, o que a gente tem que se perguntar é É. quantas pessoas precisam de um psicólogo e simplesmente não tem, porque não tem acesso, dinheiro, não tem tá. plano de saúde, Sim. ou de repente o quanto que uma IA é pior do que um estudante de primeiro período sem noção, Sim. que vai ser Uhum. colocado lá para treinar Sim. aqueles atendimentos voluntários. Uhum. Então, será que uma IA especializada naquilo, né, com toda a base de conhecimento de Uhum. todas as linhas psicológicas, com milhares de cases e Vai perguntas e ser pior ou respostas, não, né? Uhum. supervisionadas por um humano Por- especialista ali. Será que ela não é melhor do que não ter? Ou melhor do que não ter uma de má Sim, qualidade? Tem um Fica a teste de uma pergunta, escola no Texas que já tá implementando IA ponta a ponta. Sim, Só tem pois é. mediador na sala. Pra fazer a Exatamente. trilha de personalização, né? E aí é louco, né? Porque imagina numa sala de 40. Eu fico imaginando, porque o professor é coisa de maluco. Ser professor pô, tá maluco, filho. 40 crianças, ainda mais com os meus filhos na sala, pô, só sacia. 40 adultos também não é fácil, não. Não, mas aí você, Quer dizer- você imagina o nível de personalização do PDI desse cara. É como se a gente conseguisse, tipo, tratar exatamente as dores que aquele Sim, cara tem, que um professor falando para 40 pessoas, às vezes não consegue numa aula de 50 minutos. Tô dizendo, Sim, tipo assim, de ter um mediador e a IA montando planos individualizados mesmo. é. Não você ir lá, enquanto você tá dando aula, na mesa daquele cara e falar assim, pô, e aí, você tá com alguma dúvida? Porque imagina isso ao longo do ano. Você provavelmente não vai conseguir tirar essas dúvidas específicas de todos os seus alunos ao longo do ano. Então acho que a IA ela vai ajudar muito. Mas nesse pra aspecto. gente não devagar muito e IA na casa do caralho, daqui a vamos pouco- falar do marketing aqui. E voltando. Então, na tua opinião, você acha que e essas promessas de Meta e de Google, quanto às evoluções, ainda tá muito promessa? Cara, né? acho que é hype. E assim, tem um ponto que vai além disso aí, né? O ChatGPT, cedo ou tarde, eu acho que ele vai entrar no mercado de anúncios. Então, hoje em dia já tem um estudo, eu não lembro agora as porcentagens lá, mas já fizeram um estudo sobre a taxa de cliques das páginas do Google. Se não me engano, foi a Cloudflare que fez. Então, assim, com aquelas respostas prontas da IA que o Gemini Google lá. dá, a galera já tá clicando muito menos em site. Uhum. E hoje o conteúdo é basicamente o que alimenta o mercado de anúncio, né? O mercado de anúncio que estimula a galera É. a produzir conteúdo. Então, assim, a própria Meta e o Google, eles vão ter que eventualmente brigar com a OpenAI pelo mercado de publicidade. Então, acho que
rola um Já tem uma integração desespero. hoje do GPT com o Shopify pra Exatamente. identificar produto. A IA conversacional vai começar a ser a interface de É. navegação. Eu das acredito pessoas. muito também nisso. A acredito Perplexity nisso. está fazendo Acho que já demora um navegador pouquinho, tá? com esse conceito de IA buildada diretamente, sacou? Eu posso O estar enganado, Chrome já mas... está num processo também de começar a embutir IA nesse processo. E Mas aí- isso, eu mas isso sempre acredito, aconteceu, né? Se a gente parar pra pensar, o bom de... Eu acho que eu sou o mais velho da mesa. Eu já vi muitas dessas promessas e lá atrás o mercado ele se dividindo entre empresas... Acha foda e quem não acha. Não, nem isso. Assim, empresas líderes em determinados setores e que o próximo passo é você invadir o território do Aham. amiguinho, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo de Facebook e Google. Então, o Google era o mestre das buscas e o Facebook das redes sociais. Aí o Google tentou entrar na parte de mídias sociais com o Google Plus. Não sei se vocês lembram. Eu tive. Né? Tive também. E o Facebook, né, tentou ir para a parte de buscas lá, com parcerias com o Yahoo, depois com a Microsoft, etc. E falharam, né? Acabou que o Facebook, depois Meta, entrou um pouco no território do Google através do Meta Ads. E o Google entrou um pouco no território do Facebook através do YouTube, né? Que virou uma rede social voltada para vídeo. Então, às vezes, não é tão óbvio quanto a gente pensa, mas sempre teve isso, né? As Big Techs tentando brigando por espaço. entrar pro espaço, né? Quando é que a gente imaginar que a Amazon ia ser líder na parte de servidores, né? Entrou como uma coisa extra deles, né? E hoje em dia eles estão super fortes em ads também, né? Os anúncios Amazon dentro, Ads lá dentro. Exatamente. Acho que só um ponto sobre essa questão do GPT, né, que acho que é o mais famoso. Eu só tenho 2 pontos ainda sobre um ceticismo quanto a isso. Ponto número 1 é que hoje, quando você olha o cenário de buscadores, é claro, a quantidade de usuários que cresce no GPT em proporção ao que cresceu o Google é uma diferença absurda do crescimento do GPT. Mas hoje ele ainda representa 0,2% do mercado. A gente falou de disso no último evento que a gente teve junto, é né? muito pouco mediante. Sim. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, eu estou falando só quantos anos tem o GPT, o uso dele. Eu acho que o grande ponto, aí de novo, eu volto à minha ótica aqui. Se ele crescer 1000% ao ano, ainda é pouco. Ainda é pouco, mas mesmo assim, o que vai começar a acontecer, por isso que eu acho que é papo de 5 anos, é quando as pessoas que somos nós mudarmos o nosso hábito ou morrermos, esse negócio começa a crescer. Por quê? Porque o hábito da gente, pô, você usa GPT pra caralho, muita coisa. Você talvez agora tenha um hábito diferente que é o meu. Que o meu hábito é ir no Google perguntar. O seu hábito talvez já seja no GPT. E você é o cara mais volátil que eu conheço. Porque você, antes, já ia... É sério, não, sabe por quê? Já tomou uma, já. Não é isso. Quer ver, ó? Antes de GPT estar assim e tudo mais, eu ia falar pro Luciano sobre restaurante, ele pesquisava no TikTok. Entendi. Eu pesquisava no Google e no Instagram. O Luciano já pesquisava no TikTok. Eu pesquiso no TikTok até hoje. Tá vendo? E aí pesquisa no GPT. Eu só acho que nesse caso um da busca, a gente vai ter... na verdade, o comportamento do usuário vai ser o seguinte. Ele vai buscar a informação aonde ele extrai o melhor resultado. Então, mas aí que Isso, tá. Aí que tá. eu concordo. Não é sobre a volatilidade Então, de usar um. Acho que a gente vai usar todos. Eu não sei. Cada um eu com a acho sua que existe, especialidade. eu acho que existe só um cenário de qualquer produto que é a adoção. E o GPT, na busca, ele ainda tá longe de ser adotado como o Google é verbo, sacou? Mas o Esse que é você meu ponto. diz da busca? Qual é essa métrica? Deu falar assim, porra, tem uma dúvida aqui. Qual a bula desse remédio? Vou abrir o GPT e perguntar. Não, eu abro o Google e pergunto. Sacou? Entendi. Eu acho que o cenário maior de uso das pessoas é ainda vou googlar. Isso é um verbo sobre isso. E o segundo cenário, que acho que é muito importante pra gente não esquecer, é que saiu um estudo recentemente onde o próprio Google revelou sobre o Gemini que a maneira como ele ranqueia as respostas é baseada em posição da SERP e aquela questão de SEO que é o IT, né? Que são os sites referenciando você. Ou seja, ele ainda usa hoje, falando de Gemini especificamente, como algoritmo de dar resultado a SERP, porra. Não, Por que não estaria diferente, Por que né? que não seria diferente, entendeu? E o GPT vai usar também. O Então, GPT usa também. eu acho que você vai continuar pensando em uma merda ranquear. que ele usa do Bing. A merda é que você vai continuar pensando, o que eu ia falar sobre isso é, você vai ter que continuar otimizando para SEO, para otimizar nesse momento também no GPT, e ainda assim é numa proporção, nesse momento, baixa. Porque na minha visão, para passar a bola para você, é que a adoção é, porra, depois testa e tenta se perguntar, faz com a Lê em casa, fala alguma coisa e fala assim, olha, tu sabia isso? Vê se ela vai pro GPT perguntar ou se ela vai pro Google. Sacou? Acho que a adoção da massa ainda é vou abrir o Google, sacou? Mas a geração, talvez, da filha do Lucian, do teu filho, a filha do Ricardo, vai ser, já é o TikTok daqui a pouco,
não é googlar, e talvez essa geração já é a geração que vai ser nativa GPT. Que não é a gente é nativo Google. Sacou? Cara, eu acredito, eu entendi o que você tá falando, mas eu acredito que não vai demorar uma geração, não. Eu acho que é papo de alguns anos até as pessoas Não, eu mudaram. acredito que é o vai- que o Luciano falou. Concordo. Cara, onde você vai ter o melhor resultado? No Google, você tem que abrir o Google. Aí olhar, passa aqueles anúncios. Clica no não sei o quê, blog. aí Não, e clica, você tem que escolher o Porra. resultado. Não, eu não discordo disso. Eu tô dizendo que, tipo assim, pra nossa Ah, geração leva um vai tempo. levar anos. Vai. Mas a outra geração, que é a geração aí dos já filhos vai- de vocês, já vai nascer GPT friendly, tá ligado? Sim, com certeza. GPT native. GPT sabe? native. Não, mas isso a gente ainda levando em conta que os mecanismos que a gente usa para acessar São os mesmos, né? né? Quem vai dizer que daqui a 5 anos não vai ser um óculos que todo mundo vai usar? Como, de repente, eu O acredito que as Google tenta pessoas emplacar antes... tem um tempo. mas lançou voltou a lançar agora. agora, né? exato. Então, mas exatamente. Agora eu acho que tem os wearables, tem potencial Isso, pra Diminuiu o tamanho. Mas sacou? eu, pelo menos, eu não lembro de 5 anos antes dos smartphones serem o que eles se tornaram, a gente ter ideia de que eles seriam aquilo, né? Eu tava concordo. lá trabalhando com site e tal, eu não tinha muita noção de que daqui a 5 anos todo mundo ia ter um Que eu ia ter que smartphone. fazer uma coisa mobile friendly, né? Exatamente, né? Então, a gente não sabe também como é que Pra vai ser a onde vai, interface, né? né? Será que vai ser tudo voz, vai ser Isso implante? é o que mais incomoda, porque parece que a gente, eu não sei, e é maluquice, mas parece que agora a gente tá dentro de um efeito borboleta, que a cada pessoa que respira diferente muda completamente isso aí, o cara. rumo, tá ligado? Discordo. Inclusive, é uma parada interessante, porque Humanus, que é aquela IA nova, nova não, né, que lançou recentemente, o nome dela é Butterfly Effect, o nome da empresa por trás, tá ligado? Maneiro, E aí eu faz fiquei sentido. refletindo sobre isso e a sensação é essa. Vai acordar um indiano hoje, vai ter uma ideia tomando banho e acabou, tá ligado? Acabou. Mais 75 milhões de dólares investidos numa empresa. E a galera tá louca pra achar o substituto do smartphone, né? Que eles Sim, estão tá achando louco, que, tá cara. louco. Em algum momento vai acontecer. Vai. Mas deixa eu só voltar Por favor. aquele Pergunta ponto lá de questão, publicidade né? que eu acho que é importante. Cara, tem muito tempo que eu não recebo tanta mensagem na DM, e seja do LinkedIn ou do Instagram, perguntando sobre isso, né? Como um dos cursos da M2BR Academy mais famosos e que tem mais busca é o curso de gestor de tráfego, muita gente ficou desesperada. Pô, tô estudando um negócio Fudeu, agora que vou vai morrer, acabar, né? sim. Tipo, como é que eu O vou... meta vai acabar com a minha vai vida. acabar. E eu acho que a entrevista do Zuckerberg, eu não sei se eu peguei um recorte ou se foi uma interpretação, mas ela ficou muito alarmista, né? É. Tipo, cara, Ele daqui a pouco, falou que vai matar gestor de tráfego, é tipo isso. simplesmente o que a gente vai fazer é pegar o que o seu negócio precisa, você vai conectar com o banco e deixa o resto com a gente que a gente vai entregar os resultados, né? Foi meio que isso daí que ele falou. E aí, assim, tem várias falhas que eu posso dizer nesse discurso, né? E eu vou citar algumas aqui para ser rápido. Primeiro, cara, o Advanced, hoje o que chamado acontece... Advanced, né? O chamado... É horroroso, assim, né? E eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vai dar problema, né? Mas, assim, é consenso entre os gestores de tráfego que muitas dessas funções de inteligência artificial, e que não tem nada a ver com IA generativa, né? É machine learning, outras coisas, dentro das ferramentas de tráfego que a gente conhece, Ah, merda. cara, não entregam nem metade do que eles É uma prometem. bosta. E acaba sendo muito mais, assim, você vítima, entre aspas, dos vendedores das plataformas para otimizar verba, para forçar a adoção do que realmente é resultado. Então, assim, é claro que para algumas coisas funcionam, mas eu acho que o manual, entre aspas, de você ter mais controle, para uma boa parte das campanhas ainda é o que vai funcionar mais. Não sei se vai ser daqui para frente. Então, assim, a minha primeira sensação é que eles estão pecando em algo que ainda é muito básico e estão querendo prometer algo que vai ser muito mais complexo. E vamos para esse cenário que todo mundo faz desse jeito. Vai todo mundo para a média. E aí? Vai ficar todo mundo na média? Como é que você vai fazer para se destacar? Você não vai ter que ter Dois um profissional. concorrentes Mas vão tu disputar o entende mesmo que acerto. O entendimento pro Facebook, a média, né? É o que ele quer. É o que ele quer. É. Sacou? Porque assim, se você tiver gente que tá tirando mais dinheiro dele do que dando dinheiro pra ele, sacou? Ele tá perdendo no Mas final. existem E aí é vários foda, pontos, porque, né? tipo assim, essa cultura que esses CEOs estão trazendo, né? Que o Sam Altman trouxe, o cara lá da Anthropic, o Daniel lá, tá trazendo, é loucura. E eu acho que foi um puta contraponto que o Google fez no Google I.O. recentemente, que é, cara, peraí, meu irmão, não é assim. Que os caras acabam de sair, acabou o sprint do time de tecnologia, tá o Sam Altman no Twitter falando que a nossa IA agora é a esperou melhor um do ano. mundo, sacou? O Google esperou um ano peraí, enquanto vocês estão montando a Stargate, eu já tenho meus data centers próprios.
Sacou? Enquanto você tá montando essa porra aí, eu já tenho uma infraestrutura e milhares de desenvolvedores que, inclusive, são um dos melhores desenvolvedores do planeta trabalhando aqui. E aí, o poder que o Google tem de direcionar esse surreal. esforço tecnológico para poder resolver esse problema traz um pouco dessa visão. Eu concordo contigo que o Mark Zuckerberg deu uma viajada ali. Acho que ele não viajou. Não, acho que ele não viajou. Ele foi visão dele- alarmista. a Ele foi visão alarmista. dele É o essa. jogo, cara. É porque eu acho que a visão o dele jogo. tá enviesada por Claro. empresa de Não, coisa de empresa não é. de capital aberto. Ah, isso aí, Tá é isso aí, ligado? é isso aí. Isso. Ele faz É. o negócio Mas ele dele tem que alarmista. falar, pô. A ação dele, ter ó, essa... A cada É novo isso, sprint, é a cada novo final É de sprint, isso, ele tem é que isso. trazer alguma coisa. Ele porque tem que ser sabe que alarmista pra ação É crescer. isso. quanto ele alarma É, isso aí. essa informação, né? Quanto ela tá Isso dá, aí. dá uma porrada de uma polêmica, Isso as aí. ações sobem. Isso Aí virou depois, isso, tá ligado? depois vem os bombeiros, né? É, apaga o incêndio. Veio o VP de marketing da Meta. Da Não, Meta. peraí, veja só. deixa 2 dias disso. depois, falando, não, ele foi mal interpretado na Ele declaração não dele. quis dizer Fiquem isso. tranquilos, donos de agência, a gente sempre vai contar com o potencial criativo de vocês, E tu a entende máquina que pra nunca vai estrutura do substituir isso. Meta, isso meio que foda-se. Porque se vem um cara depois pra poder pedir desculpa, tá tudo certo o cara ter A falado, ação já cresceu. gerado aquele alarmismo, e as ações subiram no final, e era isso que eles precisavam. Cara, mas muita gente ficou muito preocupada, assim, né? ficou, Ficou muito sim, preocupada. Cara, eu acho, inclusive, o meu post no LinkedIn sobre esse tema e o nosso episódio da Analytics News, que é o episódio temático que a gente faz agora, que é reunir informações do mercado e debater. Eu e o Luciano, a gente explica e debate sobre isso. Aham. A Analytics News 2, que foi a que a gente fez, cara, ela foi surreal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tipo assim, a gente tem uma média X de plays na semana, ela foi X vezes 3. Meu vídeo E na também. minha visão, foi só por causa disso. Porque, tipo assim, o Meta vai matar o gestor de tráfego? A Fudeu, galera dá play, desesperada. assiste, que porra é essa? No vídeo que eu gravei foi vezes 5. Aí, Foi loucura, esse pô. o nível do engajamento a É, mais. As pessoas ficaram surreal. muito preocupadas. Porque estavam mesmo. preocupadas mesmo. Porque aí volta a minha pergunta final sobre esse tema aqui, pra gente debater outras coisas, que é, na visão de vocês, acho que o Xandinho falou um pouco sobre isso, que é, se a gente vai ter as ferramentas tendo um pouco mais de autonomia, eu acho que essa promessa do Google Analytics aí é uma coisa que eu vou tentar enxergar muito, que é, pô, eu vou te explicar o passo a passo de como criar um relatório que responde a pergunta que eu te falei. Pô, já começa errado. Se tu falou a pergunta, que eu tô com a porra do relatório, né? É. A gente vai me ajudar a criar. o relatório. Cria, mas é que ele vai te ajudar mapeando passo a passo. Enfim, acho que são promessas que a gente tem que ver. Mas essas coisas acontecendo, e como a gente sabe, né? Primeira coisa é uma merda e vai evoluindo lá e tal. Vocês acreditam que isso vai ser o game change? Tipo, por exemplo, aí já jogando a bola para vocês dois responderem, e Ricardo também tem propriedade que é professor disso, de esses apertadores de botão, que na minha visão são isso que a gente chama de gestão de tráfego, são os apertadores de botão. Eles estão fodidos, porque se eles não forem estratégicos, a ferramenta apertar botão vai te ajudar. Porque, Cara, querendo ou não, se eu tenho um negócio de tecnologia, minha função é deixar o mais palatável possível para as pessoas usarem. Claro. Então, eu botar IA ali para deixar isso fácil, show. Agora, o que você faz com isso é que é o grande diferencial, né? Será que deveria existir? Esses apertadores de botão Exato. deveriam existir? Ou não foi um problema entre tecnologia e mercado, um gap ali de 5 anos que Igual- permitiu que isso aparecesse, mas que talvez Igual nem... assessorista de elevador, pô. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui que eu acho que pode ilustrar um pouquinho do que eu penso a respeito sobre isso. Vamos imaginar o taxista há 20, 25 anos? Cara, quais eram as duas coisas assim que ele tinha mais importante para preservar e em Cigarro tese... e a Rex. Não, também. É verdade, né? Quem pergunta do jeito que quer, escuta o que... Fiz o prompt errado na pergunta, né? Foi isso. Aí a alucinação do chat GPT. Foi isso. Mas vamos lá. Antigamente era, entre aspas, uma profissão segura, né? Eu lembro que tinham várias pessoas que, quando ou eram demitidas ou se aposentavam, pegar um táxi. compravam né, uma licença, assim como Franquia, investiam em né? telefone, Montava etc. frota, né? né? Exatamente, montava frota, etc. Então você tinha meio que uma reserva de mercado, que você tinha licença, que podia rodar até X, em Nova York, se não me engano, ainda é desse jeito, no Brasil. E você tinha uma outra coisa que era uma puta numa barreira de entrada, que era a capacidade de você conhecer a cidade. É isso aí. Né? O conhecimento geográfico. Então era muito difícil Perfeito. o taxista do Rio ir lá para São Paulo, Porque não Por- conhecia porra nenhuma. porque você não dirigia conhecia, lá, ia perguntar, você deixava o passageiro irritado, etc. Aí começou a vir a tecnologia, a gente teve uma diferença regulatória ali, né, da licença não ficar mais cara desse jeito, e veio a tecnologia com o Uber, que permitiu Acho que democratizar isso, e o GPS, né? Antes do Uber, a gente tinha o hardware de GPS. Exatamente. Exato. Você Aí tinha que tinha o atualizar TomTom, em né? casa, Isso, TomTom, exatamente. Garmin, N-Drive. Então, você teve uma tecnologia ali que acabou É. com a principal skill
de barreira de entrada e de percepção de serviço, que você aturava até algumas coisas do taxista, mas você entrava no taxista mais antigo e falava, não, tô tranquilo que pelo menos esse cara aqui sabe, Conhece, Ele vai dar umas conhece a 30 rua. voltas, mas ele vai levar pro lugar que Mas quer. no final vai dar. E depois esse aspecto mudou, pelo menos na minha percepção, que é, quando eu entrava num táxi que tinha GPS, eu falei, pô, tô tranquilo. Porque esse filho da puta, minimamente, se ele não conhecer a rua, ele vai digitar ali, o satélite vai dizer, Exatamente. né? Ele usou a ferramenta como meio. E aí pensa só como o taxista se sentiu traído ou se sentiu mal quando em algum momento aquele número de licenças que ele investiu ali deixou de ser uma Sim. barreira de entrada, e principalmente quando ele ficou anos e anos decorando ativa e passivamente o nome das ruas, foi substituído por uma máquina que faz exatamente isso. Sim. Então, colocando para nossa realidade, talvez o skill hoje do gestor de tráfego seja decorar o nome dessas Botão, ruas, Verdade. mas você ainda precisa saber dirigir, você ainda precisa saber comprar o carro correto, saber calcular, Trocar pneu, trocar momento pneu, abastecer. saber qual é a melhor estratégia para você revisão. pegar os passageiros. Eu tô falando de Uber, né? Tem várias estratégias. Se você pega corrida longa, se você pega corrida curta, sim. se você vai de madrugada ou não. Olha quanta coisa tem para determinar se o motorista de Uber vai ganhar, sei lá, 4 mil reais no mês ou 10 mil reais no mês. Então, meio que tem essa diferença, né? Ainda é o mesmo serviço para todo mundo, ainda tem ali um GPS que iguala o jogo, mas dependendo da estratégia que você faz, você pode ganhar o dobro ou o triplo. Então, eu não acho que vai acabar, a gente só vai se adaptar. Luciano, Ricardo falou de um ponto interessante que é o taxista, né? Eu falei, né, que taxista naquela época tinha cigarro, guia Rex, esquecia de um café. Café é muito forte. Pô, taxista que não toma café não vive. É verdade. Exatamente. É verdade. Inclusive, se os taxistas de há 25 anos atrás tivessem tomado Coffee Mais, eles estariam vivos até hoje. Alucinou, que meia. Olha só, olha o avatar do Luciano aí, doidão, de novo. Peraí. Coffee Mais muito forte. Tem Drip Coffee, tem café em cápsula, café em grão, e no link da descrição tem um carinho, um afago, um abraço, porque sempre tá rolando promoção lá. E aí, olha a parte maneira, Luciano. Você tem mimo pra galera. Pô, tenho mesmo. Boa. Aí sim. Porra, mas calma aí, vamos só identificar qual mimo, que o do Ricardo já ganhou tanta coisa. Ih, olha lá. Aí olha lá. sim. Esse aqui é o do Ricardo. Esse é do Tá mais leve, hein, Porra, abre aí pra gente ver que porra que tem aí dentro. Olha só. Eu não ganho 12 meses de U-Book, mas tudo bem. Aí Pô, sim. se não aparecer uma assinatura de 12 meses do U-Book, eu vou ficar puto. Tá dado. Tá dado. Vai ter o link na descrição aí com promoção de 50%. Eita, porra, o Xandinho ficou maluco. Aí todas as IAs estão alucinando. Exatamente. Ó, cápsula, drip, sem negar um muito livro. obrigado. Minha segunda cópia, hein? Fica Minha segunda cópia que eu comprei, rapaz. No É, lançamento. mas aí agora, porra, Mas, ó, ainda tem aqui, ó, os Adesivinho. adesivinhos. drip coffee, cápsula, a Isso aqui porra vai ter que toda tá tá na mão, autografado. tá? Aí. Muito Isso é muita onda, Cara, tá? é bom pra caramba da outra Eu vez. sei, ele chegou já falando. Porra, salvou a vida da Bia. Quando a Bia viajou, no hotel que ela tava não tinha café. Pô, eu levo direto pra... Cara, fez muito sentido isso e é muito bom, assim. Realmente não é prático, porque... né? Cara, E é bom o café, né? É bom, prático, recomendo. De Boa. verdade. Link na descrição pra você garantir a promoção que tá rolando agora. Pode ser uma prensa, pode ser uma caneca. Essa caneca, inclusive, essas canecas são bonitinhas pra caralho. A de expresso que a galera tomou também é bonitinha. Clica no link pra você descobrir qual é a grande promo que tá rolando nesse momento da Coffee Mais, por favor. que a Métricas Boss foi cafequizada. Voltando aqui agora que a gente falou sobre as ferramentas usarem IA e como isso muda o marketing, eu queria falar agora o uso das empresas com IA dentro delas. Como é que vocês têm visto isso? Acho que o Ricardo tem tido uma boa experiência também com assessoria de imprensa e tal, e eu quero trazer para você também, Xandinho, como é que você está fazendo isso no e-book. Acho que você tem um ponto importante. Acho que valeria você explicar um pouquinho o e-book só rapidinho para a galera entender, para minha pergunta fazer mais sentido. Explica aí rapidinho. Tá bom. Então, o e-book é uma plataforma de streaming, principalmente focada em conteúdo de audiobooks, mas ela tem notícias, músicas, podcasts, tem uma série de conteúdos para ler e ouvir. Tem livros também, e-books. Bem, é isso. Ele trabalha com modelo de assinatura. Então, por exemplo, o e-book ficou muito famosa durante um bom tempo por audiobooks, no Sim. início, assim, de tudo. E eu imagino quão isso disruptivo é com IA para vocês, sacou? É o meu ponto. Que é, como é que é o uso dessa IA nos contextos das empresas e em cima de duas perguntas. Número 1, como as empresas estão usando IA para dentro delas, não esperando alguém fazer, né? Melhorando alguma coisa e tudo mais. E a minha segunda pergunta sobre isso é, o como isso é perigoso, uma vez que, aí eu vou falar o meu cenário do Luciano aqui, que você vai falar com empresas e os dados das empresas são todos cagados. E aí a galera vai botar uma IA para analisar o dado que não está confiável. É cheat in, cheat out, né? Como é que está sendo para vocês dois essas situações aí?
Cara, lá na e-book, assim, o mercado editorial, principalmente, tá com muito medo da IA, né? Ainda tem uma resistência muito grande. Tá naquela fase de taxista quando o Uber foi lançado, entendeu? Eu querendo dar porrada no aeroporto. Mas estão E, cara, errados. Né? Passeata. assim, não sei, não vou entrar nessa. Eu Eita! prefiro não me manifestar. Fala aí, Mas, Gabriel, assim, só uma dica aqui rápida, Gabriel. Quando o Ricardo fala estão errados, tu corta pra gente soltar no YouTube Shorts, Reels, tá? Mas eu tô falando sério aqui. Que aí é bom, né, Ricardo? Estão errados, corta! Ouça o podcast. Então, e aí, cara, assim, o mercado tá com um pouco de medo, mas, cara, a IA tá vindo pra transformar. Lá na e-book a gente tá com um projeto já que é bem legal. Porque qual é a dificuldade hoje no contexto de livros, assim? Como é que você escolhe um livro, né? Como é que você... Cara, você vai ver uma capa, vai ver um nome, uma sinopse, mas como é que você decide que você vai querer ler aquilo? Então, geralmente, isso é uma decisão que você toma por outros contextos, né? Se você gosta do autor, se o livro foi famoso, se ganhou algum prêmio, se estava em alguma lista, se alguém te indicou. Então, a gente está com uma feature legal lá que a gente vai passar o catálogo, a gente vai gerar tipo um prospecto da venda que vai trazer informações contextuais sobre cada livro. Então, cara, são mais de 400 mil livros, mais de 400 mil títulos. E, tipo assim, o cara vai ter ali com a busca na internet, aí vai trazer, pô, esse livro aqui foi, sei lá, indicado, foi os mais vendidos no lançamento, o autor foi o autor também de tantas outras obras, não sei o quê. Então vai trazer mais informações para informar o usuário no momento da decisão de compra, né? Que é, na verdade, o engajamento ali, como se fosse uma compra, por ser limitado. Então, cara, a gente tá usando IA lá, a gente tá com uma squad, tipo isso que vocês estão fazendo aqui do Kill the Trap, a gente tem lá toda semana também, cara, tentando trazer, identificar as dores de cada área e como que a gente pode usar a IA pra ajudar nisso. Mas como é que ficou com core business, né? Com o negócio central ali, que no caso era fazer as narrações, né? Pelo que eu entendo do e-book, antigamente pelo menos, vocês tinham uma estrutura de estúdios com dubladores, com profissionais que basicamente liam o livro impresso, né? Gravavam isso e vocês faziam edição e vendiam esse negócio, né? Sim. Como é que tá com relação a isso? Ou é um assunto delicado, enfim? Não, cara, não é. Na verdade, a gente tenta sempre, cara, tá à frente, né? Então não adianta você, cara, lutar contra uma força que é inevitável. A gente ainda tem gravações de narradores humanos e por um tempo a gente ficou até, tipo, reforçando isso, né? Mas, cara, a narração sintética, ela tá evoluindo num nível que a gente quis, pelo contrário, tá à frente. Então hoje a parte de notícias que eram narradas por humanos, a gente tinha uma equipe com 8 narradores. A gente agora tem notícias narradas sinteticamente. Então lá tem notícia em tempo real, cara, tu ouve e vai estar disponível na hora. Então você ganha em tempo, né? Ganha a notícia acabou de sair, já tá com narração. E também a gente estava criando ferramentas para permitir que as pessoas, os autores, os pequenos editores também possam produzir seus próprios livros com vozes sintéticas. Então esse é um projeto. Clonar a voz. Clonar a voz também. Mas... Como é que funciona hoje a clonagem de voz? Vamos dizer aqui que... Oi? Coisa de maluco pra caralho. Não, coisa de maluco. Mas assim, a gente... Sim, não tô dizendo... Tô falando que é coisa sim, a ideia, né? Mas a gente pariu. vê na internet hoje, né? Vozes clonadas de pessoas famosas que já estão bem próximas ali do real. Sim. A minha única dúvida é como é que essas vozes funcionam com um livro de 400 Imagina páginas. o Galvão Bueno narrando já. Monteiro Lobato. Sim. Que Então, loucura. não, Tipo, a minha pergunta é, a gente já consegue escalar? Porque uma coisa é ver um vídeo de 30 segundos, que aí o cara viu segundo a segundo, mexeu, etc. Outra coisa é um livro, né? Outra é simplesmente subir um livro e ter Pega o ter Senhor uma dos base de Anéis dados com a ali. voz do Isso, Tolkien. exatamente. Mas aí, porque ler tem toda uma arte, né? Não é só simplesmente ler. Você tem entonação, você tem a mudança de personagem, tem autor, tem dublador, né? Que faz mudanças sutis de vozes, etc. Como é que é essa sutileza humana, assim? A IA já tá pegando? Ou ainda é uma reserva de mercado para esses caras, principalmente os bons? Isso ainda não chegou. Essa ainda é a promessa de Keynote. Você não consegue simplesmente, cara, pegar um livro, sobe aí, interpreta desse jeito e vai. Então é aquela questão do papel do profissional. Então, tipo, cara, beleza, o narrador agora vai ter uma voz sintética. Clona a voz dele, ele pode fazer. Só que assim, hoje a gente tem uma equipe lá que tá se especializando em AI e cara, faz o trecho, edita, isso aqui não ficou legal, isso aqui pode ter uma narração, tem um monte de técnicas para fazer no prompt, engenharia de prompt,
para que a narração saia com aquela ênfase que precisa ter. Então, as mesmas pessoas que produziam o livro antes, com a voz humana, e que já era um processo, cara, super cuidadoso de refação, de, pô, essa aqui não tá passando, esse personagem não tá encaixando com essa voz, volta. Esses mesmos caras agora estão orquestrando esses narradores de AI, de vozes sintéticas. Então, desde a escolha da voz, cara, grava em pedaços, vai juntando, edição de som. Então, assim, eu vi tem um trabalho ainda, disso, não é só que o cara plug and tava play. fazendo, de fato, não de um livro Existe gigantesco, uma mas de um curadoria, né? livro de fato, mas é quase, é bizarro, porque é muito técnico, mas os caras dividem o texto em chunks, onde ele vai, é quase como, é muito louco, é muito difícil de explicar, porque ele vai pegar os trechos e ele vai subdividir em pequenos trechos, e aí a IA vai analisando o contexto e lendo pedacinho por pedacinho. Uhum. Então imagina, pô, eu tenho esse trecho aqui que tá desse ponto até esse ponto. A Bíblia é até boa pra isso, porque ela tem aqueles numerozinhos que vão passando ali, né? E aí fica muito mais fácil, inclusive, dela ler. O experimento não foi em cima da Bíblia, não, mas foi em cima de um livro religioso. Então os caras transformam aquele livro numa técnica que eles chamam de vector database, né? Você transforma aquilo num banco vetorial, e aí a IA vai lendo esse banco ali, sacou? E aí ela vai conseguindo entender o contexto mais. Eu vou achar o paper que eu tava lendo sobre isso, que aí eu deixo pra galera, porque, assim, não tá ainda de fato nesse nível, mas já tá muito próximo, cara, muito próximo. Cara, Luciano, porque o difícil é o vídeo, sacou? Mas vocês perceberam que foi exatamente aqui algo prático do que a gente falou no início aqui do programa? Quando a gente pensa Caralho, em... que o Ricardo falou que ele é mais velho mesmo, no início do programa. perdão, né? Caralho, Então, puta que pariu. Segue lá. Vamos lá, então. Voltando, início do episódio. Boa! Início do programa é outra coisa hoje em dia, né? Vamos lá. Então, o que os empreendedores de palco, né? O que os palestrantes vão falar todos os dubladores perderam seus empregos, né? Agora a gente vai apertar um botão e a IA vai ler esse texto já contextualizando, você vai fazer um prompt para isso. E vai mostrar que funcionou, Exato. isso é de 1 milhão que testou Não, também. e uma Um parte vídeo de 30 É. segundos. Quando na realidade, pro e-book, se você demorava 100 horas para produzir e agora você tá demorando 70, Já é um você já ganho. economizou pra Caralho, caramba, já tá muito, tudo, já é um ganho já é bom, fudido. já é muito bom, né? Mas assim, não vende, né? Você virar. Não é uma palestra tão legal, né? Você falar, economizei 30% do meu tempo, Sim. ao invés de substituir totalmente a minha equipe. Hoje, né, minha equipe aqui de robôs, estou entregando a minha sala. Um Inclusive, exemplo né? disso, Ricardo, só pra complementar, que acho que é maravilhoso, ele mostrou isso para o Luciano, talvez ele possa falar melhor sobre isso, era uma sequência de tweets de um maluco falando: a IA já substituiu tantos devs, e agora não sei o que, agora eu demiti todo o meu time, tá tudo sendo feito por IA. E 3 meses depois ele: alguém tem um dev para me ajudar a resolver um problema? Ah, muito bom. É isso, a gente teve o primeiro caso do maluco se fudendo publicamente, assim. Eu vi esse cara que E aí, demitiu todo mundo. aí E demitiu voltou todo mundo atrás. em cima Ele foi de uma- primeiro, ó, não sei quantos devs substituídos É. por IA. Depois não sei quantos devs substituídos. Agora, a minha equipe, todos os devs foram demitidos, é tudo por IA. 3 meses depois ele ficou sem postar. Aí 3 meses Ele tava depois... tendo que fazer o trabalho exato. todo. Aí 3 meses depois ele: alguém tem um dev para me indicar, para me É isso, ajudar em virou tal meme. função. Virou Muito meme, bom. a primeira piada Porra. o desse exemplo nível de disso. utilização de IA, assim. E acho que é normal, cara. Acho que esse cara, por mais que ele seja... Foi corajoso. Foi corajoso, exatamente. Por mais que ele tenha sido um idiota, ele foi corajoso. É isso. Ah, mas a gente só conhece o resultado depois que Depois ele que faz. fez. Exatamente. Se ele é o primeiro a fazer e dar certo. Todo mundo ia começar. Cenário, não, eu, só idiota. acho, eu só acho que nós, ou a galera que tá lá no mercado, que tá pensando em utilizar IA, a gente tem que pensar em mitigar esse tipo de risco. Você não assim. precisa ser herói, né? Sacou? Exato. E aí aquele lance, né? Toda vez que tem um cara num keynote falando, toda vez que tem um CEO de palco falando no keynote, tem 50 desenvolvedores correndo igual o urso do pica-pau, tá ligado? É o que virou. Sacou? Cara, Então, depois- a quantidade de a Depois, pra velocidade quem de tiver lançamento. curiosidade, pesquisa sobre os bastidores da apresentação do Steve Jobs Pode crer, do pode crer. telefone, do Tem um iPhone. filme, pô, tem um filme. Que é só sobre isso, a porrada comendo, o negócio não Não, funciona. não é isso, porque É. ele tinha que fazer uma sequência específica ali, porque Porque senão ele- travava o Exato. negócio inteiro. Então, Exato. assim, Ele decorava o negócio que se ele apertasse um botão que não fosse o que era pra apertar naquele momento, ia dar merda. Na frente de todo Caralho, não mundo. sabia É disso. isso, no Keynote tudo Maneiro. funciona, né? pois E é. aí, e assim, esse é um ponto interessante pra a galera ter essa percepção e ter um segundo nível de consciência a cada fala, a cada tweet de um cara que é CEO de alguma coisa de IA. Você tem que pensar na motivação dessa pessoa. Esse cara tá te vendendo algum curso? Esse cara tá querendo atrair algum investidor? Caralho, Por que ele tá falando isso, irmão? É isso aí. Então, assim,
E você entendendo isso, você começa a ponderar. Falando, não, peraí. Você tem que fazer... Eu entendi o que esse cara tá querendo atingir aqui. Eu tenho falado muito sobre essa porra. Você tem que levar o teu segundo nível de consciência, tá ligado? É tipo assim, o cara falou, eu concordo ou discordo por quê? E o que Qual a esse cara intenção dele? ganha Exato. se acontecer o que ele tá Exato. falando, o que Sim, ele ganha porque pessoalmente. toda vez que você vê um cara prometendo a IA substituindo algum trabalho, Ele você tem vai uma abrir coisa lá por e ele trás. tem um chatbot de WhatsApp exato. que vai resolver a vida do cara. sacou? Ele te Mas, vende um assim, fluxo mágico. Mas ainda em cima da pergunta central, o que vocês veem que, por exemplo, na minha visão, tá? É muito difícil a minha visão não ser enviesada por trabalharmos com dados e fazermos auditorias há 10 anos. Mas o que eu sinto é que vai ter gente plugando IA em dados, não importa de onde sejam, dados quant ou quali, tudo do seu Excel, que se for de onde seja, que não tem uma curadoria de saber se aquele dado é correto, é bom, funcional. E aí, eu acho que a loucura principal é as pessoas são tão inseguras e estão com tanto FOMO da IA porque elas não questionam. Então ela vai plugar o dado cagado, a IA vai responder cagado vezes 2 e a pessoa vai fazer. Eu posso estar falando uma besteira danada aqui, vocês me corrijam, inclusive. O que eu percebi comigo, e aí de repente eu posso tá lendo besteira, né? Tá lendo merda, mas uma das coisas que me ajudou, por exemplo, a IA foi transformar dados não estruturados em dados estruturados. Ou pelo menos eu acho que eles estão estruturados, e de repente estão estruturados errados. Vou dar um exemplo. Cara, antigamente, quando os alunos se apresentavam no início das aulas, e eram 20, 25 alunos, a gente tinha um problema que se fizesse um formulário as pessoas ficavam de saco cheio, ou elas não respondiam, ou ficavam com preguiça e abandonavam no meio, e se gravasse simplesmente, depois ninguém fazia nada com aqueles dados. Hoje, a gente pega a gravação no início, passa num agente, e esse agente pega a fala das pessoas e estrutura isso numa planilha. Eu acredito que esteja certo, porque eu já fiz alguns controles de qualidade, algumas amostragens, mas me ajudou muito a pegar uma fala de 5 minutos e transformar em um formulário ali, e com base nesse formulário eu consigo fazer uma série de inferências para me ajudar a melhorar o produto. Isso me ajudou muito, assim, né? Mas eu acho que não é sobre isso que você está falando. Não, né? é também sobre isso. O meu ponto é esse. Eu não estou entrando em detalhes, enviesando para marketing e tal. Não, estou falando sobre o que você coloca de dado. Por exemplo, eu já fiz um teste do GPT, que foi, eu peguei uns dados meio cagados mesmo, subi, e peguei um outro, subi dados que eram confiáveis. Mas Então, cagado como, assim? duas propriedades diferentes de GA. Tá. Uma que os dados estavam errados e outra que os dados estavam certos. Ah, tá, mas aí você já subiu o negócio errado, subiu né? a fonte A premissa errada. já vai vir mas só que diferente. tem- né? entende Se você que- confia cegamente, Exato. cara, tipo... Então, Só que eu entendi. sei que eu coloquei o dado errado. O meu ponto é esse. Ah, É que entendi. as pessoas estão colocando os dados sem saber se tá certo. O GPT, então, confia no que você colocou, porque é o que o Luciano falou antes. É isso, né? Você É vai você construir, que imputa, você vai você tá construir o falando- prédio com areia de praia, né? É isso. É isso. Sérgio Nair. É isso. Eu tenho É isso, tá bonito ali por fora e tal, mas tá Fala-se construído dois. com areia de praia. Fala- né? Fala-se dois. com relação a isso, acho que tem algumas IAs que estão andando muito melhor do que a utilização do próprio ChatGPT. Uhum. Mas assim, em vários testes que eu tenho feito, lógico, tem uma diferença em dado cagado, porque foi coletado de maneira Uhum. incorreta, e tem uma diferença, por exemplo, que o dado tá cagado porque não existe uma conformidade com relação àquelas informações, não existe completude, ou seja, eu tenho uma coluna que aponta um null para todos os dados que tem ali, Uhum. ou seja, aquele dado não está completo, a gente está Uhum. falando sobre dados Sim. cagados. Então, até a gente vai ter que chegar na discussão de o que é o dado, Dado cagado. cagado, Porque sim, assim, sim. eu pegar dados que foram coletados no Google Analytics, que tem um erro de coleta e por isso o dado está cagado, é uma coisa. Do outro lado, se eu pego uma base de dados que tem tipo uma coluna que está enviesando Uhum. a estrutura porque Pô, ela está cheia de null, Eu posso é te dar um outra. exemplo, E aí, Luciano? nesse caso aqui, nesse segundo caso, aí nos meus testes a IA, ela faz um processo de, cara, ó, eu tô olhando aqui esses dados e o primeiro passo, e aí tudo começa com como você utiliza, né? Porque, de novo, eu falei aqui no início, né? Eu sempre tento usar a IA inicialmente para poder montar o plano. Porque quando ela monta o plano, ela vai utilizar o conteúdo da internet e vai ter lá, ó, Uhum. qualidade de dados é importante. Sim. E aí ela vai montar esse plano com uma das primeiras etapas sendo qualidade de dados. Uhum. E aí e aí não foi algo que eu imputei mesmo, não. Ele se resolveu sozinho Uhum. dentro da estrutura do MCP. Por quê? Ele foi lá, buscou o dado, ele analisou todas as colunas, varreu e verificou. Ó, cara, eu tenho uma porcentagem muito grande de null aqui nessa coluna. Pô, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu colocar isso como null, eu vou colocar como 0, porque eu percebi que os outros dados são numéricos. E a Uhum. coluna tá falando sobre dados ali numéricos, entre aspas. Uhum. E aí ele mesmo foi tratando isso. Então acho que tem diferenças Sim, sim. nesses É que dados errados. O meu né? ponto, quero dizer, é que hoje você tem um problema.
que é um problema de mercado, de pessoas que não sabem que os dados estão errados. E aí, elas estão escalando isso. Pra mim, esse é o problema, tá ligado? É você não ter noção. E eu não tô falando de dados de IA, só a pessoa pegar uma planilha, que ela não faz ideia da planilha, mas, pô, essa planilha que a galera usa aqui na empresa, ela sobe, faz o prompt dela no GPT, na Manus, no Cloud, onde for. Não tem como a ferramenta olhar e falar assim, você tem confiança nesses dados? Ela vai pegar com base no que você mandou, eu vou fazer. Tudo eu depende acho, do quanto de eu consciência acho que você tem esse sobre- é o tipo de merda que você vai ver pra caralho acontecer. De repente Não, o cara fez um PROC-V errado na planilha lá É e subiu, Isso. e subiu sem fórmula, subiu só com o resultado final. Não tem como a IA saber que a E ele base vai ali tá tomar- errada, né? E ele vai tomar a decisão Isso. baseado naquela porra. Mas Mas tomar a decisão é muito importante dizer que quem vai tomar é o ser humano. Exatamente. Sacou? A IA não Ele vai é a tomar nenhuma pessoa, né? decisão. Exatamente. Apesar de que, esse é um perigo. Vai tomar- apesar de que tem uma IA tomando decisão. Não, é porque assim, Essa porra tá tão evoluída. Quer dizer, é porque apesar da IA. o MCP, por isso que eu encho tanto o saco, porque hoje Pô, a eu gente... ia chegar. Deixa eu fazer a pergunta do MCP pra você levantar. Tá bom. Peraí, deixa só o Alexandre falar antes, cara. Ele tava assim... MCP você corta e todo mundo fala. Não, então, sobre essa questão da qualidade dos dados, tipo assim, uma coisa é você ter o null ali, que ele consegue ver que aquele null tá errado. cagado, fazer mais. né? Agora, quando você era pra tá 10 e tá 20, cara, não tem a menor chance dele conseguir analisar. Então, assim, não adianta você achar que a AI vai resolver o seu problema se você não estudar, cara. Tipo assim, você pode usar a IA pra aprender e pra saber tomar decisões, mas a IA por si só, se você usar sendo Não, burro, você vai ser cegamente burro você vai o dobro. E às vezes a IA vai estar certa. Nesse Vai seu tá. exemplo aí, se o churn, por exemplo, tiver 5%, a IA vai falar, continue com esse... Você está fazendo uma Exatamente. ótima Você tá fazendo estratégia. ótimo. Exatamente. Mas na verdade ela é 50. Não, mas Né? você- O cara esqueceu de botar um zero ali na planilha. Formatou o ponto pra vírgula ali, Mas eu acho que tem um esqueceu. ponto muito importante nisso, que isso não é culpa da IA, é culpa do culpa- animal. claro. que sabe. Não, Beleza? mas É esse, isso. Mas esse é o ponto que a gente Não tá vai. batendo. Não Que é? adianta. Não adianta. Antes do uso, antes de você subir dado para IA, a primeira etapa que você tem que entender é a qualidade e a acurácia Com dessa certeza. informação. Isso E não- isso não acontece. E eu vou dizer uma coisa muito importante, porque isso é o que vai fazer a gente continuar tendo emprego. Pô. Exato, isso Que é um ótimo. ponto. Mas quando ela São e aí eu vou pontos. deixar até uma dica de uma IA que eu tô testando agora, Briefer.cloud, que ela é um agente de dados mesmo, bem mais robusto do que você usar o chat GPT. E ali, a estrutura dele por trás garante esses pontos de completude, conformidade, sacou? Legal. Então, eles chamam de chat GPT wrapper, né? Que É. é você pegar uma skin de chat conversacional e plugar uma estrutura pronta de, pô, cara, eu tô treinando essa IA aqui em cima de dados, então, pô, sei lá, tô dando livros sobre qualidade de dados pra ela poder se basear nisso na hora que ela for representar. Então, brief, eu não ganho nada, não. Mas é um bom teste. Legal. Mas isso daqui, só terminando esse assunto, para mim, hoje, a minha maior resistência de utilização da IA são os pequenos erros que causam danos imensos, seja a marca e como numa quantidade de dados absurda, às vezes fica difícil de você pegar. Vou dar um exemplo. Tem algumas IAs que solucionam um problemaço do mercado, que é vendedor não preencher os dados do CRM. Quem já trabalhou com vendas sabe disso, vendedor deixa para depois, ele vai responder pro gerente e fala, pô, você quer que eu venda ou que eu preencha aqui esse negócio? Né? Eu tô em reunião, papapá, então tem IAs hoje que pegam uma reunião inteira, né, gravada, e elas têm integração com o Salesforce, com qualquer outro CRM, e automaticamente ela já faz o preenchimento. Aí vamos dizer que o vendedor colocou ali que aquela oportunidade tem o valor de 100 mil. Só que ele queria dizer 100 mil reais, quando na verdade é 100 mil dólares. E a IA não conseguiu interpretar disso, então tem uma variação ali de vezes 5 ou vezes 6. Isso mexe inteiramente no pipeline e no meio de um monte de oportunidade ninguém viu. Mas se fosse alguém escutando a conversa ou com algum contexto, saberia com certeza que ali são reais e não dólares, como a IA colocou. Então, às vezes, tem esses errinhos assim que eu acho que só com muito fine-tuning ou com alguém realmente olhando ali o dado com cuidado que pegaria. Esse daí é o meu maior medo de delegar as coisas para IA. Mas é o que você... Eita. Mas é o que você falou sobre, cara, é o processo. Então, assim, você tem... Justamente, você falou, você tem que fazer um fine-tuning. Então, você tem um processo ali, é tipo o rapper que ele tava falando.
se você sabe que podem acontecer essas nuances, você pode ter um rapper que vai falar, não, analise aqui, classifique se essa oportunidade é em dólar ou em real. Uhum. Tipo, isso você consegue puxar É. pelo nome da empresa, pela localização, por outro lugar. O problema é que às vezes surgem coisas que nunca surgiram antes, né? Exato. Então, por isso que os humanos não vão perder emprego. Vai ter que ter alguém que sabe usar Vai ter IA que ter alguém. para orquestrar aquele fluxo e para garantir que aquele processo saia com o output. Boa. Né? E aí, a minha pergunta final aqui no nosso podcast pra gente entrar um pouquinho no embate é: o que é o uso nível 2 da IA? Porque as pessoas estão usando muito chat. O que é o uso nível 2? Aí eu levanto a bola pra você cortar e vocês complementarem. O uso nível 2 são os MCPs? Já é tipo o nível mais... Você saiu do básico? Você Cara, já não é mais criança, já é uma mocinha? Talvez acho que seria. Acho que um nível 3, talvez, o uso Tá. do MCP. Porque eu acho que ainda tem coisas que o cara pode utilizar como, pô. O que é? Explica essa porra primeiro pra galera que O tá MCP ouvindo. é um protocolo chamado MCP, Model Context Protocol, né? Tô indo do zero, pô. O MCP é um protocolo chamado MCP. Eu falei, fudeu. Tá ligado? Procura aí no chat GPT o que é MCP. Não. MCP é um protocolo de comunicação entre Uhum. o LLM, né? Ou clientes de LLM com bases ou fontes de dados externos. E Né? explica o que é LLM, rapidinho. Porra, agora tu me falou. Large Language Large Models. Language Model. Que eu tava lendo sobre LCM agora. Eu tô confuso. E aí, beleza. Essa estrutura permite com que, enquanto você está conversando, e aí tem um ponto interessante, né? A base de treinamento das IAs, elas são datadas, né? Então, eles não têm acesso a tipo, todas as informações em tempo real. Uhum. Então, o MCP é um protocolo que permite essa comunicação em um ambiente externo. E com essa camada conversacional, ele fica, tipo, muito, muito poderoso mesmo. Porque do meu lado como programador, né? Eu desenvolvo um MCP, por exemplo. Eu tô testando um MCP que monta um plano de mensuração. Então, pô, pra gente aqui no nosso time vai ser fundamental, porque eu vou diminuir de novo, né? O Kill the Trap, né? Eu vou diminuir fricção de tempo, né? Pra poder conseguir entregar melhor, entregar mais consistente, entregar mais rápido. Então, nesse caso, o que eu deixei pronto pro LLM interagir? Eu deixei, olha, aqui é um MCP que você tem acesso a esses recursos. Então, você tem acesso a abrir um navegador, você tem acesso a clicar em links, você tem acesso a navegar em páginas. Você vai navegar nas páginas, tirar print, analisar o HTML, e aí cada tool dessa vai executando uma tarefa. E eu não executo nada, ele não é um código que vai executar algo, mas o LLM vai conseguir se comunicar com esse protocolo para poder conseguir pedir coisas de maneira autônoma. Então, vou dar um exemplo de conteúdo, para poder ficar um pouco mais claro. Eu estou escrevendo um artigo. E aí, primeiro, quando eu vou escrever um artigo, eu já tenho o MCP conectado com o Google Search Console. Então, a minha pergunta sobre isso muda já. E, cara, analisando o site da métricasboss.com.br, por que eu tenho que colocar o site? Porque lá no MCP eu defini que o parâmetro que eu preciso para poder preencher o requisito da API do Google Search Console tem que ter a URL. Então, por isso que é só um protocolo de comunicação, né? É a maneira com que o LLM vai buscar aquele dado. E aí, beleza. Tendo isso, me traga as oportunidades de palavras-chave com baixa impressão, alta impressão e baixo clique, para eu poder só pegar as oportunidades. Quando ele vai no LLM, quando eu mando esse prompt para lá, ele começa peraí, eu não consigo buscar essa informação porque eu não tenho acesso à base de dados. Deixa eu ver na lista de MCPs que eu tenho disponível se tem algo pronto com relação a isso. Por quê? Porque o lance do MCP ele é muito documental. A gente usa muito em Python aquele docstring para poder conseguir dizer para o LLM que aquela função representa essa ação que o LLM vai conseguir executar. Então, lá no meu MCP eu tenho que deixar uma função MCP, uma tool, que a gente chama, chamada Generate Report Google Search Console. E aí lá eu estou dizendo dentro do template de documentação, essa função MCP executa uma busca dentro da base do Search Console. Por quê? Quando o cliente de LLM, por exemplo, o Cloud Desktop ou até o GPT Desktop, ele carrega essa lista de MCP. E aí ele tem lá internamente uma estrutura onde ele consegue listar todos esses MCPs ali. E aí, quando ele busca essa informação, o MCP, o LLM, trabalha no resultado desse dado. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele identificou dentro do relatório que ele puxou lá uma lista de um top 10 palavras-chave filtradas por isso que eu falei. Ele vai clicar lá naquele, se fosse um humano, né? Ele iria clicar naquele topo da aba ali para ordenar os dados por maior impressão e baixo clique e ia analisar ali para poder
caralho, isso aqui é foda, hein? Percebi Uhum. que tem aqui uma palavra-chave Google BigQuery que vocês não estão com tantos cliques. Uhum. Então, ele devolve isso para mim, trazendo qual é a melhor oportunidade para cada um desses cenários. Beleza. Aí eu decido, cara, vou escrever sobre Google BigQuery. Beleza? Aí ele vai. Aí eu pergunto para ele de novo, quais são as palavras-chave que você consegue identificar que estão atrelados ou os conteúdos que eu tenho que já recebem tráfego do Google orgânico? Ele vai de novo no MCP e ele está aprofundando o conhecimento dele sobre aquilo, enquanto o LLM está Uhum. executando. Aí ele vai lá e busca. Cara, ó, você já tem 3 artigos aqui, que são 3 artigos que falam sobre Google BigQuery. Beleza. Para quais artigos desse top 3, quais são as palavras-chave que levam para esse cara? Isso estou mostrando hoje como eu construo conteúdo. Beleza. Então, ó, esse cara aqui, ele tem uma palavra-chave, o que é Google BigQuery? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um outro MCP aqui agora que além dele buscar os dados no Search Console, ele vai dentro da SERP do Google. Então faz o seguinte, analisando essa palavra-chave, vai dentro da SERP do Google e busca pelo top resultados e a minha posição que você extraiu do Google Search Console. Uhum. E aí ele cruza os dois. Ó, você está na posição, sei lá, na 13ª posição e esse daqui é o top 10 artigos que estão na primeira página da SERP. E aí eu vou deixando essa camada de comunicação aberta. Então, ó, faz o seguinte, pega o top 3, analisa o conteúdo deles e compara com o meu. E aí ele vai lá e traz uma comparação. Obviamente que eu não vou pegar esse texto aqui e vou colocar ali dentro, mas é uma puta base para eu poder construir meu conteúdo. Mas, se você forçar ele um pouquinho, ele constrói o conteúdo inteiro baseado em toda essa janela de contexto que eu construí ali. E aí, no final, o que eu deixei pronto? A estrutura MCP para se comunicar com qualquer coisa. E aí, aqui eu dei exemplos onde ele só buscou informações. E aí é onde está o perigo do MCP, porque ele também pode executar. Então, como ele se comunica através... Ele, na verdade, é quase um proxy para uma comunicação HTTP, né? Porque ele vai se comunicar com uma outra API para poder buscar a informação ou executar a informação. Porque eu falo HTTP, a gente tem get, post, put, delete. Então, ele tem uma camada de execução a partir de agora. Porque agora a gente pode dar o poder para, por exemplo, vamos imaginar no cenário do Facebook. Eu tenho quais das minhas campanhas traz o ROAS pior e eu tenho a maior oportunidade. Ele vai te listar tudo. Aí ele vai identificar ali, vai falar uma groselha ou outra ou não, você vai dando um tapa nele, lembra? É um bêbado andando na rua. E aí você vai trazendo essas informações ali. Aí beleza, em cima dessa campanha, quais são os possíveis pontos de otimização? E aí tá o lance que é loucura, né? Eu tava testando um outro que eu já construí uma porrada de MCP, eu tô ficando maluco com essa porra. Mas um MCP de Google Ads. E aí eu falei com o Rijo, que gravou aqui com a gente até, falei, Rijo, eu quero quebrar essa porra. Quero fazer uma pergunta, eu vou explodir meu computador. E aí a gente foi, cara, tenta pedir para ele, então, para ele fazer uma análise de inflação do CPC ao longo de uma série temporal de, sei lá, 12 meses. E ele fez. Por quê? Ele vai interagindo de maneira autônoma com a API. Então ele vai, poxa, eu pedi aqui essa informação, mas a API retornou 503, ou seja, deu um erro. Deixa eu tentar mudar a estrutura, porque eu acho que eu estou mandando um texto aonde eu deveria estar mandando um número. Aí tu vê naquela cadeia de pensamentos, ele se resolvendo e consertando, e ele vai meio que tipo se moldando para aquela solução. E aí você tem que tomar cuidado que toda vez que ele retorna o resultado do MCP, você dá uma olhada para ver se aquela base que ele extraiu está correta. Ou se ele pulou alguma coisa. Mas o MCP ele tem uma capacidade de execução. Por quê? Imagina que agora eu olhei lá e vi a campanha que está me trazendo o ROAS menor. Eu posso chegar e falar assim, então pausa essa campanha. Então, além da capacidade que a gente tem de buscar informação, o MCP agora tem capacidade de inserção. Ele tem a capacidade de ir lá e pausar aquela campanha específica. Ou, que aí eu acho que é onde está muito do perigo do que o Mark Zuckerberg falou com relação à utilização de IA num geral, que não acredito que vai ser desse jeito onde ela vai executar o trabalho. Ela vai sugerir o trabalho. E aí o cara toma a decisão. Porque quando você está falando de um investimento em mídia, está trabalhando direto com o custo de uma operação do cara. E ele não vai assumir o risco da IA operar aquilo sozinho. Porque senão ele está assumindo 100% da responsabilidade. Porque imagina o cara pausar uma campanha e a IA alucinou naquele momento. Então, acho que o MCP por si só não é nem o nível
2, ele é um nível 3, 4, porque ainda assim tem uma barreira muito grande para você poder conseguir instalar isso na sua máquina. Mas o ChatGPT já tá querendo colocar isso meio que na estrutura default deles, mas não vai ser como o MCP instalado de maneira escrota. mas- Ele vai ser como se fossem conectores. E aí eu acho que aí muda muito o jogo, porque a gente vai ter um salto, né? Porque assim, tem pessoas que ainda não utilizam, por exemplo, o conceito de RAG para poder conseguir buscar conteúdo. E, pô, você poderia, por exemplo, eu tenho um lá para poder construir tag de template e eu peguei todos os PDFs de documentação do Google, coloquei lá e toda vez que ele vai criar uma tag de template para eu testar, ele busca os dados naquelas documentações. Esse talvez seja o nível 2, onde eu vou usar um PDF, onde eu vou usar uma planilha de Excel como base de contexto para o consumo daquele LLM. Só que aí você tem ainda o nível 3 até você chegar na utilização do MCP. Só que o que eu acho que está acontecendo é que devido a... Porque assim, a minha percepção, fazendo num link com o que você falou no programa, é que a gente tá no momento onde a gente tem uma internet vazia, cara. É como se fosse aquela época que lançaram a App Store e a Google Play, onde você tinha uma série de aplicativos. Quer dizer, você não tinha nenhum aplicativo e você podia construir qualquer coisa. Só que a diferença do cenário antigo para o cenário atual é que eu não vejo um cenário muito distante onde esses LLMs vão se transformar em marketplaces de MCP para você conseguir vender o teu produto lá dentro. Não está nem distante isso. A própria notícia da OpenAI já traz um pouco disso. Só que o ponto é, diferente da época da Apple versus Android, a gente tem uma unificação da camada de comunicação. Então, eu não vou precisar saber Java e saber Swift, que são duas tecnologias que podem ser parecidas, mas são diferentes. Então, esse custo de implementação, ele foi reduzido a 0. Porque o cara que ele constrói é como se fosse uma utilização de React Native, por exemplo, para você poder buildar aplicativo em iOS e Android. É isso. Eu tenho uma linguagem só de comunicação e eu gero para qualquer LLM aquela solução. Então, acho que é um pouco disso. E aí, desculpa, eu pra caralho, mas é isso aí. O cara deu, ó. Ele tá empolgadinho. Ele trouxe a palavra do Ele MCP. tá muito empolgado, Eu vou cara, trazer não vai aqui a entender. palavra do N8N. Por favor. Então, e cara, eu imagino que, assim, de nível 2, eu acho que é quando você conecta a IA com uma automação, tem uma parada muito poderosa. Tipo isso que o Ricardo falou aqui de, cara, tem um fluxo aqui que eu pego, o cara joga esse vídeo lá, passa no processador. Você pode fazer tudo isso manual, ou você pode ter uma automação que faz tudo pra você. E, inclusive, agora você consegue usar MCPs dentro do N8N. Perfeito, Pô, é uma cara. barreira, mas, cara, essa ferramenta Certo, de cara. no-code, Não, eu vou te ser você sincero, pode usar como o montar MCP dentro do N8N é muito mais fácil de instalar do que no próprio LLM. Deve você instalar no Cloud Desktop. Eu acho que vai ser até uma maneira dessa adesão mais ser mais disruptivo, rápida. É o que eu ia te falar. Eu, cara, não sou de dev, mas eu sou um curioso, sim. Eu sou de produto, mas, cara, eu sempre gostei de tecnologia. Já estudei Python, estudei Data Science, mas eu sou esse cara curioso que vou tentar fazer, não tenho conhecimento técnico. Então, assim, o Luciano falando aqui, cara, trouxe uma visão, até ampliou minha visão do que é uma MCP. Porque pra mim, a MCP é tipo assim, você já conseguia fazer uma automação que, cara, eu vou listar aqui os endpoints da API do Google Agenda e tu vai saber que você pode, agendar, remarcar, excluir, papapá. Então, cada desenvolvedor, quando for fazer essa automação, cada um tem que listar cada API, explicar como é que E o MCP pegou essa receita de bolo para AI e passou para o outro lado. Passou para o lado, por exemplo, o Google Agenda pode ter MCP dele. Sim. Que eu só falo, cara, remarca aí, bota 5 pessoas. E ele sabe o que ele tem que fazer. E aí você pluga o do Google Agenda, do, sei lá, do Cursor, do Cursor não, do, sei lá, do HubSpot, Qualquer um. E tipo assim, é basicamente você falar, ó, vai, faz isso aí, se resolve, se vira aí. E é muito maneiro porque a gente só consegue viver isso hoje porque teve um filho da puta lá atrás que falou assim, ó, a gente tem que construir aplicações API first. E eu acho que eu tenho que descobrir o nome desse Quem cara. foi esse filho da puta? Eu ainda quero fazer a pergunta aí agora pro Ricardo também, pra a gente puxar finalmente isso aqui, por que a galera não tá fazendo isso? Essa discussão que a gente tá falando aqui, beleza, pô, você tem o Alexandre que, porra, tá estudando, implementando, se inteirando sobre isso, você tem o Lucian, que é viciado nisso, mas a camada de base, ela tá só usando de maneira conversacional. Eu tô rindo aqui por dentro, porque eu tô vendo vocês falando assim, e eu tô ali na linha de frente, né, de ensinar muitas pessoas. Eu acho assim,
vocês estão viajando forte de achar que o nível 2 e nível 3... É isso, né? É isso, entendeu? Tipo, Esse é o nível 9, talvez, né? Tem nível só pra rindo, caralho. né? O Ela... MCP pra mim é nível 5. Lá, acho que tem gradações, assim, e eu gosto muito de trabalhar com analogia, né? Então, cara, eu acho que tá todo mundo hoje em dia vendo o Excel pela primeira vez e Caraca. sabendo que, cara, você consegue colocar os números Tem ali autossoma. e tem uma autossoma e você consegue mexer ali na cor da célula e botar uma cinza e uma branca, assim. Tipo, cara, quem já sabe fazer isso, pô, você já tá muito bem, porque você já não precisa mais fazer no papel. É meio que isso. E Aí o meio que... nível 2 é o cara poder fazer condicional. exatamente. Se tiver menos Não, isso aí vermelho. já é nível É 5 nível no Excel. Pô, saber fazer média, depois saber fazer gráfico. E se a gente parar pra pensar hoje, quantas pessoas usam o Excel? E aí eu tô falando de pessoas de nível intelectual até bom, acima dessas fórmulas Verdade, básicas, assim, verdade. né? Então, meio que a maioria das pessoas chega ali num teto que resolve 80% dos problemas delas e tá tudo certo. Dos problemas que ela sabe que ela tem, né? Exatamente. Exato. Porque tem gente pra resolver, porque ela vai desenvolver outras coisas que são importantes também, e ela meio que se vira ali com aquilo. E é claro que ela perde oportunidade, podia estar muito melhor, mas assim, a maioria das pessoas é preguiçosa, a maioria das pessoas não gosta de aprender, não gosta de estudar, não gosta de aprender, mas tem uma barreira nisso. Então, assim, eu vejo o que vocês falando e a minha realidade prática muito é que diferente. as pessoas elas estão usando o chat GPT para escrever texto, reclamando que os textos estão uma porcaria, porque os prompts estão ruins, e começando a usar para fazer busca. E começando a acreditar no resultado do chat GPT como sendo uma chancela de autoridade. Eu já recebi pelo menos umas 3 ou 4 inscrições lá na M2BR Academy nos cursos, dizendo o ChatGPT falou que vocês são a escola mais completa do Rio. Então eu resolvi escolher vocês. Cara, é Meio que isso, virou o guru, assim, né? Como era o Google antigamente, né? Quem tava na primeira posição era o E no final o confiável. GPT só falou que tu escreveu, né? Tá ligado? Na página, somos a escola mais completa do Rio. Cara, o que eu escrevi, Aí o não. GPT Será que vai Escrevemos, né? O que o sair? mercado escreveu. Eu só juntei a voz do mercado e coloquei ali, né? Será que vai surgir o SEO pra AI? Já tem, Já cara. tem, cara. Já tem. I.O. IO já existe essa otimização E tem uma conteúdo outra pra sigla que é o inteligência Search Everywhere. Search Everywhere. Que é pra TikTok, Instagram, Exatamente. porra toda. É otimização pra busca. Foda-se Porra, onde você tá buscando. Entendi. Exatamente. YouTube. Tô defasado. YouTube. Então tem um curso lá muito bom sobre isso. Pra você. Mas enfim, então eu acho que a gente tá falando aqui num nível muito alto e é claro, né? Você tem uma audiência mais técnica também. Pra eles vai fazer sentido. Mas pro profissional médio, cara, a galera descobriu agora que você consegue fazer texto mais rápido e você pode reclamar que o texto é ruim, que isso é muito Doideira, né? melhor. É isso, assim, nesse nível. Então, Mas sabe qual a minha foda? dúvida era tipo justamente essa. Sem querer ser igual o Mark Zuckerberg, eu acho que o contraponto disso é que agora a gente tem meio que um deadline que tá rolando pra algumas paradas acabarem, sacou? Sim, com Então acho certeza. que, de novo, né? É. Se esse cara que tá nesse nível mais básico, e é natural, porque tem pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia assim, é você olhar pra parada acontecendo e ver, cara, já, uma galera vai cara, se vou te você falar não que tá tem um Você lado é um sendo- apertador de botão. Tá Cara, e fudido. tem o lado emocional ainda também. Que a gente já tá em cima do tempo aqui, mas é uma parte importante. Tem muita gente que acha que quem usa AI é preguiçoso. Inclusive saiu uma matéria sobre isso. Uma pesquisa com 4.200 pessoas. Então, assim, tem um preconceito de que se você fizer isso com Sim. AI é menos válido porque você não teve tanto esforço. Uhum. E tem, principalmente, e aí vou dar um caso, porque faz muito parte lá do nosso público, né? De jornalistas, por exemplo. Que são meio puristas, do tipo, pô, eu não Sim, vou. não, eu jornalista estudei tem a muito musa, tempo, né? Eu não isso vou, é eu não foda. vou ferir a minha arte usando inteligência artificial. Então, o que eles fazem é o seguinte: eu uso AI só pra fazer uma pesquisa rápida aqui, mas o texto sou eu que escrevo. Mas Entendeu? o jornalista e o copywriter ele ainda tem uma questão. O jornalista e o copywriter, ele tem uma questão deles esperarem a musa interior, tá ligado? Que é tipo, tem gente que eu conheço, que é jornalista e copywriter, que, cara, não, eu tenho que acender um charuto, botar um copo de uísque, botar uma música na vitrola. Pô, e se aí, vender tá ótimo. tá ligado? E aí, com isso, meu Tô ficando- processo criativo. Uhum. Então tem um quê desse aspecto cultural dessa galera que é surreal, que eles são o estado da arte. Sim. Então sim. usar o GPT não é roubar, porra. Sim. É isso, é exatamente roubar. isso. É isso. E tem preocupações com marca também, né? Enfim, a gente tá fazendo um projeto juntos, eu e o Alexandre, de um agente de atendimento lá para o Academy.
E eu tô resistente pra cacete, porque eu fico com medo do atendimento falar besteira, né? Ou de alguma forma arranhar a nossa marca. Então tô sendo a pessoa que tô segurando mais, assim, eu tô fazendo Quem papel. diria, né? O professor de minha IA indo contra Eu IA. tô fazendo o papel de quem eu tanto critico, porque no dos outros é refresco, né? Eu não quero a IA Comida falando pouca, uma meu besteira. pirão Não, mas você primeiro. não tá errado, não. Quando você tá lidando direto com o Tá cliente, maluco, do mesmo tá jeito que você tá falando de uma É. interface, que É tem isso. que ter 100% de disponibilidade lá, porque o seu site cair, parou de vender, É isso. se você não só arranhar Falar a merda marca ali, e é. falar uma Se você merda... largar aquela merda lá operando sozinha, A cara. pessoa fala, e você acha que o curso de gestão de tráfego é legal? Olha, baseado no último episódio do podcast Analytics Talks, eles falaram que o gestor de tráfego vai morrer. Então não faça o curso. É tipo Caralho, isso. como assim? Até porque, tipo, a gente não pode esquecer que o conceito de inteligência artificial é estatístico, né? Então, existe uma probabilidade de dar De muito dar certo e merda, de dar né? merda também. Então, Exato. tem que ter Pô, esse cuidado, sacou? Mas eu acho que o cara que tá procurando um curso, mais que ele esteja com medo que vai acabar, cara, ele já tá na frente, Já, né, mano? já Porque tá, a gente já fala tá, que já a tá. maioria Concordo. entrou ali, apertou um botão, Ele tá querendo, outro, ele sabe que tá bom, perdido, isso aqui já tá bom. querendo, ele tá É querendo o isso. guia de turismo dele dessa Se porra. você é Que curioso, é como é que eu me acho nessa cara, cidade. se você é curioso, vai dar tudo certo com você, É. com a AI, É. usa a seu favor. Concordo. Minha última pergunta pra vocês, de bate-pronto aqui, sobre isso, tá? Sobre IA e tudo mais. Pô, falamos pra caralho de um monte de coisa, descobrimos que na realidade o nível 2 e 3 é nível 15, É isso. né? Tem muito nível a subir aqui ainda. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês que é: qual a habilidade principal pra usar a IA? Bom, acho que eu acabei de dar um spoiler aqui pra mim, é curiosidade. Curiosidade. Isso aí é você desenvolver a sua visão do todo. Você sendo curioso, você consegue montar uma grade de conhecimentos mais generalista. E eu acredito que o papel que o profissional vai ter no futuro, que vai ser muito apreciado, é a capacidade de montar o quebra-cabeça. Você usar uma ferramenta A, usar uma B, conseguir conectar esses insights e transformar isso em alguma ação. Legal. Então, assim, cara, não adianta você querer usar IA para fazer os dados se você não sabe como é que funciona uma métrica, como é que deveria ser, para você saber se está certo, se está errado e o que você Boa. pode fazer com aquilo. Boa. Pra você. Saber perguntar e repertório. É uma coisa que o Walter Longo fala bastante, né? Foi a primeira tecnologia que os mais velhos estão aderindo muitas vezes mais rápido que os Ganhando mais também, novos, né? porque se você não souber perguntar, se você não tiver repertório, não sai o output necessário, né? Então é basicamente isso. Você precisa, e é uma coisa que ele fala, né? O que eu faço para melhorar para usar AI? Ele fala, pô, um contrassenso parece algo que não faz sentido, mas faz. Tipo, ele fala, leia mais. Porque se você Aumente ler mais, você repertório. vai aumentar seu repertório, vai conseguir perguntar melhor, vai conseguir refinar o prompt. Então eu diria que são essas, hein? Você, Fiat. Cara, eu acho que não só ler, escrever mais. Porque acho que quando você vai escrevendo, e eu tenho usado muito isso como prática para, primeiro, me manter atualizado com a quantidade de notícias que têm sido, que vão aparecendo, e principalmente para eu poder exercitar a capacidade de escrever bons prompts também, pô. Escrever boas estruturas de texto, porque isso acaba me ajudando do outro lado. Acho que só para complementar o dele, né? Não é só sobre ler. Escrever também é Boa. muito importante, sacou? Eu diria que tudo que vocês falaram são habilidades importantes. Não, Não é todas, uma todas. ou outra aí. E a minha última aqui, seriam duas aqui, que é o pensamento analítico e o segundo nível de consciência. Pensamento analítico é a gente questionar alguma coisa, o que nos leva a um segundo nível de consciência, né? Que aí, na minha visão, Xandinho, isso leva você a ser curioso, tá? Porque quando você questiona as coisas, você fala assim, pô, não é possível. Eu lembro que eu faço direto essa porra com você. Quando a gente falou da Trust, eu falei, pô, não é possível que o IA pra caralho aí, um monte de merda, não tem a ferramenta até hoje que, porra, me fala se essa merda tá cagada antes de eu descobrir que tá cagado. Pô, não é possível, caralho. Ô, Luciano, não é possível, porra. Falei, então, se não tem, vamos fazer essa merda. Vamos fazer essa merda, então. Porque quando você é curioso e questiona as paradas e decisões do dia a dia, eu acho que isso te leva a se aprofundar, te leva a ter mais repertório, a saber perguntar melhor, ou seja, no final, faz isso tudo aqui andar e orquestrar. Porque acho que o maior problema que eu vejo hoje com o IA é não saber perguntar e acreditar na resposta. E ponto final, tá ligado? Eu acho que o medo que a gente tem na população, eu falo de Brasil porque é onde eu tô, a população brasileira da fake news, ninguém tá olhando pra IA, tá ligado? Porque a chance de um monte de blog fazer um monte de notícia fake pra IA consultar essa notícia. Pô,
Para Me código responda. isso já acontece, porque a base de treinamento de código foi um monte de repositório Do GitHub. Que ruim que não público funcionava. do GitHub. Então tem código ruim pra caralho ali, pô. Bizarro, Não né? sei se já ouviram falar da internet, teoria da internet morta. Já ouviu falar Não. disso? Que é isso, tipo, cara, a IA tá cuspindo tanta informação, tanta gororoba, que, tipo assim, hoje, cara, quando você for na rede social, já tem uma porrada de vídeo automatizado. Uhum. Então, assim, cara, daqui a pouco é tanto lixo ali que, tipo assim, pra que você vai usar Eu acho que a aquilo? gente vai entrar rapidamente num cenário onde talvez a gente vai precisar dos jornalistas. filha da puta mesmo. É um Estado circo, da né? arte, o caralho. Volta. É. Autenticidade. E a gente volta. ter sido feita por um Aí humano você ter um vai ser, diferencial. porque vai Uma valorizar internet que muito IA não mais. pode entrar, né? Isso. Que é tipo É humans isso. only, né? Tipo, Vai ser, é isso. Já existe Você vai iniciativa do DuckDuckGo com isso, cara. Não tá muito longe Vai disso, ser não. assim, você usa IA? Não. Meu estado, aí eu abro um charuto, você no charuto, abro os caralho. Não, mas, cara, mas já tem, se parar pra E vai pensar ser com esse- restaurante, né? Ah, essa massa aqui é feita É isso, artesanalmente é e tal, não é isso, industrializado. E- Já e tem um pouco são só disso. sem Eu vou te pratos falar, por dia. esse cara vai ser o cara que vai se diferenciar, pô. É o Talvez cara por esse esse é o cara da preciosinho, estrela sacou? Michelin. Eu acho que tudo vai acontecendo em Ou ciclos seja, mesmo. não estude AI, você vai ter seu... Você vai voltar porque tá hoje, pô. No futuro é só esperar, Obrigado, pessoal. tchau. Xande e Ricardo, obrigado pelo papo mais uma vez. Acho que a trocação foi bem maneira. A gente conseguiu falar de IA no marketing, cuidados, responsabilidades, cases. Então, vou começar por você, Xandinho. Obrigado, viu? Por estrear o podcast, cara. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado pela conversa. Foi Tamo muito junto. bom. Altas risadas aí. Saiu da sua cidade de Itaipava. Condados, Pô, é né? o condado. Pois é. Obrigado. Ricardo, obrigado também, Eu cara. que agradeço, fico muito feliz de fazer parte da cota. Obrigado, Luciano. Obrigado. Gustavo, vou continuar vindo aqui sempre que convidado, enquanto eu permanecer morando perto, né? Talvez Se mudar pro Flamengo pra mais perto da M2, vai ficar foda. É, aí eu já vou... Fica aqui na vou Barra perder isso. mesmo que tá bom. Obrigado mais uma vez, mano, por trazer os pontos aí bem relevantes pra gente, viu? Eu que agradeço. Você que tava aí assistindo até agora, de nada, mais uma vez, por mais um episódio foda que te ajuda a elevar o seu pensamento sobre um tema. Se tá assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar teu like, teu comentário. Se tá ouvindo no Spotify, se inscreve, passa a seguir. A gente, porra, tem play pra caralho por mês e tem só... chegamos agora à marca, o Spotify me mandou, Luciano, super feliz. Você atingiu 5 mil seguidores. Eu falei, é um absurdo. Porra, a quantidade de play que a gente tem por mês é 4 vezes mais essa merda. E Exatamente. tem só 5 mil seguindo, porra. Princípio da reciprocidade aí, É. pessoal. Esses filha da puta. Vocês Quem não querem faz, rir, leva. faz rir. O princípio da reciprocidade é quem não faz, toma. É, fica ligado. Um abraço, até a próxima semana. Valeu. Valeu.